Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 221. Shanks ruivos. Outro Yonko. Meu Deus, eles estão planejando acabar com os fuzileiros navais completamente? Barba Branca, Kaido ruivo e o viajante Ron. O que vai acontecer agora? Pessoas comuns assistindo ao vídeo Dendemushi ficaram em choque, olhando fixamente para a cena que se desenrolava em suas telas, com suas emoções crescendo incontrolavelmente. Sede do governo mundial. Os 5 anciões olharam para a tela, suas expressões escurecendo ao ver Shanks, o ruivo, chegar a Marineford. Ruivo. Sob os olhos do mundo, Shanks parou, seu olhar penetrante percorrendo todos os presentes, exalando uma aura avassaladora de domínio e autoridade. Suas primeiras palavras foram simples, mas carregaram o peso de uma tempestade. Essa guerra pode acabar aqui? Os olhos de Sengoku se estreitaram bruscamente. Segurando suas espadas gêmeas, o vice-almirante Onigumo imediatamente gritou de raiva. O que você disse? Está pedindo para nós, fuzileiros navais, pararmos? Impossível. Ace Punhos de Fogo e os piratas do Barba Branca devem perecer aqui. É isso mesmo. Nós, os fuzileiros navais, defendemos a justiça absoluta. Como poderíamos perder para piratas? Você está nos menosprezando, Shanks ruivo? Os oficiais da marinha, enlouquecidos pela batalha, rugiram desafiadoramente para Shanks, não querendo aceitar suas palavras. Mas Shanks ignorou os protestos. Seu olhar penetrante permaneceu fixo em Sengoku e Garp. Se esta batalha continuar, então sim, os piratas do Barba Branca e Ace podem cair aqui. Mas o custo pode ser a destruição de Marineford, juntamente com o restante de suas forças de elite. Sengoku, mesmo que você alcance a vitória, você está disposto a pagar um preço tão alto por isso? Em sua enorme forma dourada de Buda, Sengoku cerrou os punhos com força, com o maxilar travado enquanto lutava com o peso das palavras de Shanks. Hahaha. Parar a guerra? Não me faça rir. Uma voz maníaca e arrogante ecoou na escuridão, atraindo instantaneamente a atenção de todos. Barba Negra estava em seu abismo rodopiante de escuridão, com seu sorriso torto se espalhando por seu rosto. Fuzileiros. Barba Branca já está à beira da morte. Depois que ele cair, que ameaça os piratas do Barba Branca ainda representarão? A vitória está ao seu alcance. Vocês estão mesmo dispostos a se render agora? Vocês, os chamados campeões da justiça, vão se curvar ao Shanks ruivo e deixar os piratas do Barba Branca escaparem? Wanharra. Isso sim seria hilário. Um brilho perigoso brilhou nos olhos de Shanks enquanto ele murmurava friamente. Ensine. As palavras de Barba Negra causaram inquietação entre os fuzileiros navais. Ele tem razão. Nós somos os fuzileiros navais. A personificação da justiça absoluta. Como poderíamos nos render a piratas? Lutaremos até a morte se for preciso. Os piratas do Barba Branca precisam ser erradicados. Nós nunca nos renderemos. Mate todos eles. Muitos oficiais da marinha, trajando suas capas de justiça, eram fervorosos seguidores da justiça absoluta. Para eles, render-se aos piratas era impensável, mesmo que isso custasse a própria vida. Com os olhos ardendo de fúria, seguravam suas armas com força, prontos para lutar até o último suspiro. À beira da morte? Barba Branca riu baixinho, sua voz grave reverberando pelo campo de batalha. Encharcado de sangue, seu corpo maciço ainda se erguia imponente. Embora seu peito apresentasse uma ferida aberta, ele permaneceu inflexível, agarrando seu bisento com força. Seus olhos injetados de sangue se fixaram em Barba Negra com um brilho assassino. Se você acha que pode me matar, professor, então venha e tente. Wahaha. Velho, morra logo. Barba Negra rugiu, estendendo a palma da mão, enviando uma onda de escuridão em direção à Barba Branca. Mas o punho poderoso de Barba Branca, com seus músculos salientes, avançou em desafio. Uma esfera de energia sísmica irrompeu de seu soco, enviando ondas de destruição pelo campo de batalha, arrasando incontáveis fuzileiros navais. Em um instante, Barba Negra e sua tripulação foram lançados pelos ares, com as expressões distorcidas de choque. Gai? Tão doloroso. Droga, dói. No ar, Barba Negra tossiu sangue, os tremores residuais do ataque de Barba Branca causando estragos em seu corpo. No entanto, por trás da agonia, seus olhos brilhavam com uma ganância insaciável. Como esperado, a fruta Tremor é realmente poderosa. Preciso disso. Enquanto Barba Branca e Barba Negra se enfrentavam, outra batalha estava se desenrolando. Na enorme cratera onde Kaido havia sido atingido, o monstruoso Yonko emergiu. Retornando à sua forma humana, ele pendurou seu enorme canabo sobre o ombro, seu corpo irradiando uma avassaladora sensação de dominação. Enquanto ele avançava, os fuzileiros navais ao redor instintivamente recuaram de medo, com os rostos pálidos de terror. Ele virou o olhar para Shanks e sorriu. Bem, parece que sua reputação não é suficiente para impedir esta guerra, ruivo. Shanks, o ruivo, encarou Kaido friamente. Kaido, você ainda vai interferir? Claro. Você precisa mesmo perguntar? Kaido deu um sorriso largo. Vim de Wano só para isso. Uma batalha dessa magnitude. Como posso não virar o mundo de cabeça para baixo? Shanks estreitou os olhos levemente e lentamente sacou a espada longa Griffon da cintura com seu único braço direito restante. Em um instante, uma onda avassaladora e aterrorizante de Haki do Conquistador irrompeu dele, espalhando-se por toda Marineford e alcançando até mesmo muitas milhas náuticas além. A força bruta de seu Haki fazia com que o próprio tempo parecesse ter parado. Até mesmo os experientes piratas dos piratas do Barba Branca e os fuzileiros navais de elite, veteranos de inúmeras guerras, sentiam a consciência se esvaindo sob a pressão intensa. O próprio céu se abriu, revelando uma enorme fenda nas nuvens escuras, enquanto rachaduras profundas se espalhavam pelo campo de batalha. Somente o poder da vontade distorcia a realidade, um feito absolutamente aterrorizante.
Barba Branca virou a cabeça. Este aqui está ainda mais forte do que antes, não é, Ruivo? Barba Negra, olhando fixamente para Shanks, sentiu uma gota fria de suor escorrer pela testa. Sengoku cerrou os dentes com os olhos fixos em Shanks. Entre Kaido e Shanks, foi Shanks que o deixou ainda mais cauteloso. Uma aplicação de alto nível do Haki do Conquistador em seu terceiro estágio. Pairando no ar, Ron sentiu o peso daquele Haki e sorriu. Como esperado do homem mais dominante do mundo. Se o Haki do Conquistador de Ron estava no nível 7, então o de Shanks estava no nível 9. Sob os olhares atordoados dos fuzileiros navais de elite e dos piratas do Barba Branca, Shanks desembainhou completamente Griffon com seu braço direito, sua voz autoritária e absoluta. Se alguém ainda quer que esta guerra continue, então lute contra nós. O campo de batalha ficou em silêncio absoluto. Se outra pessoa tivesse dito tais palavras diante dos fuzileiros navais e dos piratas do Barba Branca, eles teriam sido motivo de riso. Mas vindas de um dos 4 imperadores, Shanks, o Ruivo, essas palavras tinham um peso incomensurável. Até os fuzileiros navais, os governantes dos mares, tiveram que hesitar. Naquele momento, todos em Marineford pararam de lutar, voltando seus olhos para Shanks, um homem solitário, empunhando espadas e irradiando domínio incomparável, e para a tripulação atrás dele, Ben Beckman com seu rifle prateado erguido, junto com os outros piratas ruivos, erguendo suas armas em desafio silencioso e inflexível. A presença que eles exalavam era ainda mais opressiva do que a da primeira divisão do Barba Branca. Shanks, você está escolhendo ficar do lado do Barba Branca? Sengoku fixou seu olhar nele. Não, respondeu Shanks calmamente. Eu não apoio ninguém. Só estou aqui para pôr fim a esta guerra. Sengoku cerrou os dentes e rugiu. Não podemos acabar assim. É isso mesmo. A verdadeira guerra está prestes a começar. Como ela pode parar agora? Kaido riu loucamente. Shanks, por que você não se junta a nós? Vamos destruir Marineford completamente. Acabar com esses fuzileiros irritantes e virar o mundo de cabeça para baixo. Capítulo 222. Barba Negra caiu na gargalhada. A aparição repentina de Kaido foi inesperada, mas agora, olhando para a situação, parecia o momento perfeito. Com Sengoku liderando os fuzileiros navais, Kaido e ele mesmo querendo que a guerra continuasse, eles agora estavam do mesmo lado. Enquanto isso, os piratas do Barba Branca, que haviam resgatado Ace com sucesso, junto com os piratas ruivos que tinham vindo para impedir a guerra, uniram-se contra eles. O campo de batalha se dividiu em 2 facções. E agora, aquele que poderia fazer a balança pender para cima era Shanks, o Ruivo, voltou a olhar para a figura imponente no céu e gritou com uma voz poderosa. Viajante Ron, o que você diz? Você vai deixar essa guerra continuar ou vai acabar com ela? Num instante, cada pessoa consciente no campo de batalha, assim como os inúmeros espectadores assistindo às transmissões do Dendemushi ao redor do mundo, concentraram seus olhos naquela figura solitária. Sua decisão determinaria o destino desta guerra e o futuro do mundo, sob o peso de todos esses olhares. Ron, vestido de preto com sua espada vermelho-sangue pendurada na cintura, estendeu a mão até o punho. Ele balançou a lâmina para baixo, liberando um corte aterrorizante, cor de sangue, que se estendeu por milhares de metros. O ataque atingiu o campo de batalha, abrindo uma fenda profunda e sem fundo na praça, separando as forças de elite da marinha do almirante Aokiji da divisão dos piratas do Barba Branca de Jozu. Era como se todo o campo de batalha tivesse sido dividido em 2. Esta guerra termina aqui. Ao ouvir suas palavras, até Sengoku ficou momentaneamente atordoado. Este era o homem que declarara abertamente guerra ao governo mundial e à marinha, uma figura ainda mais imprudente que Kaido. E agora? Era ele quem pedia um cessar-fogo? Seu desgraçado. Foi você quem matou o velho. E agora vem falar em acabar com a guerra? Tá brincando comigo? Coberto de sangue, Sentomaru rugiu furiosamente para Ron, sua voz cheia de raiva. Ron olhou para ele com indiferença. Você é subordinado do Kizaru, não é? Se quiser vingança por ele, posso te dar uma chance. Maldito! Sentomaru cerrou os dentes, agarrou seu enorme machado e se lançou no ar, saltando em direção a Ron com toda a sua força. Mas nos olhos azul safira de Ron, um lampejo de brilho brilhou. Uma força repulsiva irrompeu, lançando Sentomaru para trás ainda mais rápido do que havia saltado. Ele caiu no chão com um impacto ensurdecedor, criando uma cratera enorme. Seu corpo jazia ali, com os ossos despedaçados, mal conseguindo se mover. Deitado indefeso, ele olhou para a figura divina que se elevava acima dele, com os olhos cheios de má vontade. Caramba! Sob os olhares cautelosos e solenes de muitos que assistiam, Ron levantou a mão lentamente. O poder da fruta flutuante foi ativado. Num instante, inúmeros pedaços de destroços grandes e pequenos, vindos de toda a Marineford, começaram a se erguer no ar, convergindo para um único ponto. Diante dos olhares atônitos dos fuzileiros navais e piratas, os escombros flutuantes se fundiram, formando um enorme titã de pedra com mais de 100 metros de altura atrás de Ron. Um brilho de luz brilhou nos olhos de Ron. No momento em que isso aconteceu, os olhos do titã brilharam com um brilho assustador. Estrondo. O gigante deu um passo à frente, fazendo o chão tremer violentamente. De pé no topo da cabeça do colosso, Ron olhou para os fuzileiros navais com um sorriso irônico. Se os fuzileiros navais quiserem continuar esta guerra, ficarei mais do que feliz em ajudar. Os fuzileiros navais de elite olhavam incrédulos para o imponente gigante de pedra, um gigante que lembrava uma montanha. Como diabos vamos lutar contra algo assim? A expressão de Sengoku escureceu significativamente. O vice-almirante Tsuru soltou um suspiro profundo. Parece que não temos escolha, Sengoku. Esta guerra está perdida. O estado atual dos fuzileiros navais deixou claro. Eles não tinham mais forças para lutar contra as forças combinadas dos piratas do Cabelo Ruivo, dos piratas do Barba Branca e da Calamidade dos Céus.
Sengoku abaixou a cabeça, cerrou os punhos com força e rangeu os dentes. Finalmente, sob os olhares expectantes de todos os fuzileiros navais presentes, ele forçou as palavras a saírem de sua boca. Todas as forças recuem. No momento em que essas palavras saíram de seus lábios, seus punhos se afrouxaram, seu espírito se esvaiu, e foi como se ele tivesse envelhecido vários anos em um instante. Como isso pode ser? Almirante da frota. Alguns oficiais da marinha que ainda estavam ansiosos para lutar olharam para ele com descrença. Ainda não acabou. Ainda podemos lutar. Nós não perdemos. Não, isso não pode acabar assim, almirante da frota. Uma voz desesperada gritou entre os fuzileiros navais. Os justos fuzileiros navais não podem ser derrotados por meros piratas. Se cairmos aqui, o que será dos mares? Kusan abaixou as mãos lentamente e sua expressão escureceu. Fujitora embainhou sua espada de bengala. Aramaki e Gion, que estavam atacando Sabó e Ace, também retiraram suas armas. Sabó e Ace soltaram um suspiro de alívio e trocaram um olhar, um leve sorriso se formando em seus rostos. Mas naquele momento, um arrepio avassalador percorreu suas espinhas. Intenção de matar. Ambos viraram a cabeça bruscamente. Por trás da plataforma de execução, a estrutura de pedra explodiu para fora enquanto uma figura envolta em magma escaldante disparou em direção a eles, exalando uma aura assassina como uma tempestade fervente. Cão do inferno. Apesar de ter sido ferido por Barba Branca, Akainu lançou um enorme punho de magma, queimando com imensa fúria e intenção letal, enquanto avançava em direção a eles. O acontecimento repentino chocou a todos. Punho de fogo. Sopro do dragão. Ace e Sabó reagiram instantaneamente, desferindo seus ataques com força total. Mas, diante do ataque total de Akainu, seus ataques combinados mal conseguiram deter o punho de magma por um instante antes de ele se estilhaçar. O punho de magma em forma de cachorro cresceu em suas pupilas, aproximando-se com uma velocidade assustadora. A morte pairava sobre eles como uma sombra inabalável. Naquele momento crítico, uma figura alta apareceu de repente diante deles, seu punho atingindo o magma de frente. Aqui de armamento infundido, o punho direito de Ron colidiu com o punho de magma. Com uma explosão ensurdecedora, uma pressão de vento escaldante explodiu, fazendo os fuzileiros navais voarem como folhas em uma tempestade. Rocha derretida se espalhou em todas as direções, mas nenhuma delas atingiu o homem parado no centro. Uma misteriosa força repelente impedia que até mesmo uma gota se aproximasse dele. O rosto de Akainu se contorceu de raiva enquanto ele olhava para a figura que havia bloqueado seu ataque e salvado Sabó e Ace. Você de novo. Gon não tinha palavras para ele. Em vez disso, seus olhos brilharam enquanto ele liberava uma força invisível. Akainu foi atingido violentamente e lançado pelo ar, colidindo mais uma vez contra as ruínas do quartel-general da marinha. Com. Ace e Sabó saíram do transe e gritaram seu nome com expressões de alegria e gratidão. Marco soltou um longo suspiro de alívio. Por um momento, ele realmente acreditou que Ace estava prestes a ser morto por Akainu. No entanto, quando o campo de batalha parecia se acalmar, outro evento inesperado aconteceu diante dos olhos atônitos de todos. Kaido e Barba Negra lançaram um ataque simultâneo contra Barba Branca. Trovão retumbante dos 8 trigramas. Poço escuro. As pupilas de Barba Branca se contraíram enquanto ele cerrava o punho e se lançava contra o canabo de Kaido. O golpe, imbuído de um terremoto, colidiu violentamente com a força devastadora de Kaido, sacudindo todo o campo de batalha. A terra tremeu, ventos ferozes uivaram, e tanto fuzileiros navais quanto piratas foram lançados pelos ares pela onda de choque. Enquanto isso, Barba Negra, com os punhos endurecidos pelo aqui do armamento e envolto em uma escuridão turbilhonante, desferiu um soco devastador no peito de Barba Branca. A expressão de Barba Branca mudou, suas habilidades com a Akuma no Mi se tornaram inúteis sob os poderes sombrios de Barba Negra. O canabo de Kaido, crepitando com um raio negro-violeta, atingiu o ombro de Barba Branca. Estrondo. O chão sob os três cedeu instantaneamente antes de se espatifar com um rugido ensurdecedor. Rachaduras se espalharam como uma teia, deslizando em todas as direções. As pernas de Barba Branca afundaram profundamente na terra rachada, e sua figura imponente e indomável se curvou para frente sob a força esmagadora do ataque. Antes que ele pudesse retomar sua posição, o punho de Barba Negra, imbuído de toda sua força, atingiu o rosto de Barba Branca. Ao mesmo tempo, Shiryu da Chuva cravou sua espada, agora tingida de um negro profundo e ameaçador por aqui, direto no peito de Barba Branca. Os demais piratas do Barba Negra abriram fogo, com suas balas rasgando o ar, florescendo como flores mortais com o impacto. Ace, Marco, Josu e o resto dos piratas do Barba Branca assistiram horrorizados, com suas pupilas se contraindo em choque. Pum! Sem os fuzileiros navais bloqueando-os, Ace, Marco, Josu e os outros atacaram Barba Branca com tudo o que tinham. Mas, eles chegaram um pouco tarde demais. Ensinar. Percebendo que sua vida estava se esvaindo, Barba Branca rugiu de fúria e cerrou o punho, desferindo um soco com força de terremoto direcionado diretamente à Barba Negra. É inútil. Água escura. Barba Negra estendeu a mão, envolta em pura escuridão, e conteve o soco de Barba Branca. A habilidade da Yami no Mi foi ativada, absorvendo a terrível força do tremor capaz de destruir uma ilha. Os olhos de Barba Branca se estreitaram. Gurararara. Você vê isso, Barba Branca? Barba Negra caiu na gargalhada. Este é o poder da minha Akuma no Mi da escuridão, a habilidade mais forte do mundo. Morra, Barba Branca. Kaido rugiu, erguendo seu canabo bem alto, pronto para desferir o golpe final. Naquele momento, um clarão vermelho cruzou o campo de batalha. Shanks fez sua jogada. Em um instante, ele apareceu atrás de Barba Branca, erguendo sua espada longa grifo para enfrentar o porrete de Kaido de frente. No momento em que suas armas se chocaram, uma onda de choque devastadora explodiu no campo de batalha, causando tremores no chão e agitando o mar em frenesi. A colisão do Aqui do Conquistador abriu uma rachadura enorme e irregular no céu.
Toda Marineford tremeu violentamente sob a força desses confrontos titânicos. Agura no Mia agora. Barba Negra riu descontroladamente enquanto pressionava sua mão, irradiando pura escuridão, no corpo quase sem vida de Barba Branca. Mas o corpo de Barba Branca ainda tinha força. Com o último ato de desafio, ele desferiu outro soco. Eu te disse, é inútil. Barba Negra ativou sua habilidade mais uma vez, anulando a força sísmica de Barba Branca. Mas então, seus olhos se arregalaram em choque. Barba Branca, usando sua mão restante, agarrou sua lendária Naginata Murakumojiri. E com cada última gota de sua força, ele balançou. Um corte agudo atravessou o peito de Barba Negra, fazendo-o voar para trás, com sangue jorrando do ferimento. Barba Branca, de pé, apesar dos ferimentos e do sangue encharcando seu corpo, olhou para o caído Barba Negra com nada além de desdém. Ensine. O homem que Roger estava esperando. Nunca foi você. As pupilas de Barba Negra se encolheram de puro terror. E então, com o último golpe poderoso, Barba Branca desencadeou um terremoto devastador. A força do ataque engolfou Marineford, fazendo a própria ilha tremer. O mar congelado ao redor do campo de batalha se estilhaçou em ondas gigantescas, rompendo a prisão de gelo que havia aprisionado inúmeros navios. Com esse último ato, Barba Branca deu uma ordem final. Meus filhos, peguem Ace e recuem. Pum! Em seus últimos momentos, Barba Branca olhou para Ace, Marco e sua tripulação e sua família, correndo em sua direção, com os rostos cheios de tristeza. Um sorriso caloroso se espalhou pelo seu rosto, e enquanto ele lentamente fechava os olhos, sua mente vagava pelas memórias de sua longa jornada através dos mares. Foi realmente uma longa viagem, sem arrependimentos. E com isso, um dos 4 imperadores, o homem mais forte do mundo, o lendário pirata Edward Nelgat, Barba Branca, no ano de 1520 do calendário do Círculo do Mar, morreu na guerra em Marineford. A era do Barba Branca havia terminado. Capítulo 223. Barba Branca havia morrido. Enquanto a imagem era reproduzida pelo Dendem Mushi, todo o campo de batalha, e o mundo inteiro, caiu em um silêncio atordoante. Ace, Marco e os outros membros dos piratas do Barba Branca correram para o seu lado. Lágrimas escorriam pelos seus rostos enquanto olhavam para o pai caído, transbordando de tristeza. Ace estava tão tomado pela tristeza que quase perdeu a consciência. Do lado da marinha, embora a morte de Barba Branca tenha sido uma vitória para eles, Sengoku se viu incapaz de comemorar. Em vez disso, seu coração estava pesado. Deixando de lado seu dever como almirante da frota, ele não pôde deixar de admirar a força e o espírito de Barba Branca. Garp também olhou para o corpo sem vida de Barba Branca com uma expressão complicada. Roger se foi, e agora a era do Barba Branca também acabou. A velha era realmente acabou. Enquanto isso, Teaz, Barba Negra, levantou-se, jogando a cabeça para trás numa risada triunfante. De agora em diante, é a minha era. A era do Barba Negra. Ah? É mesmo? Uma voz calma de repente soou acima dele. Os olhos de Barba Negra se arregalaram em choque enquanto ele olhava para cima. Uma figura pairava no céu, encarando-o com um olhar gélido Ron, o viajante. Ron. Van Augur sentiu um suor frio escorrer pela testa. Ron olhou para a tripulação de Barba Negra com uma expressão como se estivesse observando insetos. O peso de sua presença fez Barba Negra sentir uma pressão imensa sobre ele. Ron, não temos nenhuma desavença, disse Barba Negra rapidamente. Não pretendo provocá-lo. Agora, antes de assegurar totalmente o poder da fruta Tremor, ele não tinha nenhum desejo de lutar contra Ron. Os brilhantes olhos azuis de Ron brilharam friamente. Eu simplesmente não gosto de você. Shira Tensei. Uma força repulsiva aterrorizante explodiu de Ron, fazendo Barba Negra e toda sua tripulação voarem como bonecos de pano. Era como se tivessem sido atingidos por uma locomotiva em alta velocidade. Os homens de Barba Negra tossiram sangue no ar enquanto eram violentamente arremessados pelo campo de batalha. O chão sob eles desabou, deixando para trás uma enorme cratera de quase 100 metros de largura. Ron sacou calmamente a lâmina da lua de sangue, de tom carmesim, da cintura. Com um movimento rápido do pulso, desferiu um golpe poderoso contra a tripulação do Barba Negra no ar. Dança circular, quando o corte vermelho e abrasador disparou em sua direção, as pupilas de Barba Negra se encolheram de terror. Morte. Ele podia sentir isso. Reunindo todas as suas forças, ele ativou outra habilidade de sua Akuma no Mi, Devoração das Trevas. Um vórtice de escuridão apareceu na frente dele, distorcendo o próprio ar com sua atração gravitacional. O golpe de espada de Ron cessou momentaneamente quando parte do ataque foi atraída para a escuridão, desaparecendo. No entanto, a força restante ainda atingiu Barba Negra com força esmagadora, lançando-o a 1000 metros de distância, arremessado do campo de batalha para o mar interior de Marineford. Os olhos frios de Ron se fixaram no distante Barba Negra. É aqui que a sua chamada era termina. Com seu avançado aqui de observação, ele vislumbrou um fragmento do futuro. Cada movimento, cada mudança no campo de batalha, tudo estava exposto diante dele. Ele levantou a lâmina da lua sangrenta mais uma vez. Naquele momento, a esgrima de Ron atingiu a perfeição. Combinando a suprema maestria da lâmina com o aqui do armamento e as habilidades da fruta flutuante, ele desferiu um único golpe vertical devastador. Um arco escarlate de pura destruição surgiu, dividindo os céus. Zoro, Onigumo e Dalmatian, todos espadachins experientes, assistiam em silêncio e atordoados. O corte atravessou o mar interior de Marineford. E continuou.
O oceano ao redor de Marineford foi dividido. Era como se um deus tivesse desenhado uma linha reta atravessando o mundo, dividindo o próprio mar. E no meio de tudo isso, Teas, com toda sua ambição, foi dividido em dois. Um único golpe o havia liquidado. Por dezenas de milhares de metros, o mar se dividia, formando um abismo profundo com mais de 100 metros de largura e dezenas de metros de profundidade. Era como se um ser divino tivesse aberto um caminho através do oceano, deixando uma visão inspiradora e arrepiante. Inúmeros espectadores assistindo pelas telas do Dendem Mushi ao redor do mundo mal conseguiam acreditar no que viam. Isso é inacreditável. Nami ficou paralisada em choque. Kuina, normalmente composta, olhava para a cena com admiração e desejo. Drácula Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, abaixou a cabeça ligeiramente, a aba do chapéu preto projetando uma sombra sobre seus olhos. No entanto, seu olhar afiado de falcão cintilava com uma intenção ávida de batalha. Ele tinha que admitir, a habilidade com a espada daquele homem havia alcançado um nível muito além da compreensão comum. Até Shanks, o próprio Yonko ruivo, demonstrou um pouco de surpresa. Ele não esperava que a lâmina de Ron atingisse um nível tão avassalador. Um vice-almirante da marinha, trajando um terno listrado com um penteado moicano, Momonga, olhava para o mar dividido em total descrença. Sua mente girava em choque. Esse tipo de esgrima. Esse é realmente o mesmo garoto que eu treinei? Que tipo de monstro eu criei? Como se sentisse os pensamentos de Momonga, Ron se virou lentamente para encará-lo. Seus penetrantes olhos azuis encontraram o olhar atordoado de Momonga. Então ele sorriu. Era o mesmo sorriso que ele havia dado a Momonga todos aqueles anos atrás, quando ele havia demonstrado sua verdadeira habilidade com a espada. Um sorriso arrepiante. Um que parecia dizer, devo retribuir o favor? O vice-almirante Momonga não conseguiu evitar estremecer com o pensamento, seus cabelos ficaram em pé enquanto ele engolia em seco. Felizmente Ron não foi tão longe. Quando Ron desviou o olhar, Momonga finalmente exalou alívio. Empunhando sua lâmina, lua de sangue, Ron deu um passo à frente para ficar na frente de Kuina e dos outros. Atrás deles, o colossal gigante de pedra o seguia, cada passo fazendo o chão tremer como se possuísse mente própria. Sob os inúmeros olhares cheios de reverência, ódio, medo e choque, Ron, com uma expressão calma, olhou para Sengoku e Garpa à distância e falou: "Esta guerra no topo de Marineford de hoje não é o fim de uma velha era", declarou ele com a voz firme e inabalável. "É o prelúdio de um novo mundo." Suas palavras silenciaram o campo de batalha. Os fuzileiros navais, os piratas ruivos e até mesmo os remanescentes enlutados dos piratas do Barba Branca levantaram suas cabeças para olhá-lo. Além de Marineford, inúmeras pessoas comuns que assistiam através do Dendem Mushi prenderam a respiração, com os ouvidos atentos às suas palavras. O mundo inteiro estava assistindo. Por 800 anos, o governo mundial governou este mundo. Por 8 séculos, os fuzileiros navais mantiveram uma suposta ordem construída pela força, mantendo os dragões celestiais como os governantes supremos do mar. Mas esta ordem está podre, decaída além do reparo, exalando o fedor da corrupção e da opressão. A voz de Ron ecoou por Marineford e pelo mundo. Os fuzileiros navais que antes representavam a justiça absoluta, há muito se perderam. E a derrota de hoje prova isso. Sengoku não aguentou mais. Ele rugiu: "Calha a boca." Ao mesmo tempo, lá longe, em Mary Geoise, os 5 anciões se viram incapazes de ficar parados, seus rostos sombrios e sombrios. Aquele pirralho maldito. O Tenseigan azul brilhante de Ron varreu o campo de batalha, suas palavras calmas, porém estrondosas, abalando o âmago do mundo. Hoje, a calamidade dos céus, o exército revolucionário e a Amazon Lily formam oficialmente uma aliança, declarando guerra contra o governo mundial. Enquanto suas palavras saíam, 2 figuras se juntaram a ele. Sabó e Ivankov, carregando Luffy inconsciente e gravemente ferido. Sabó deu um passo à frente e com determinação inabalável falou: "Como chefe do Estado-Maior do Exército Revolucionário, declaro guerra ao governo mundial em nome de Dragon." Um momento depois, outra figura chegou, a Imperatriz Pirata Boa Hancock, caminhando graciosamente para o lado de Ron. E então, um dos 7 Shichibukais, o tirano Kuma. Sengoku cerrou os punhos com força, seu rosto ficando ainda mais sombrio. Como esperado. Então foi ele quem Kuma mencionou. Mas como? Sengoku não tinha como saber que o Tenseigan de Ron possuía o poder de influenciar e despertar a consciência oculta. Antes mesmo do início da guerra, Ron procurou Kuma e usou seu Tenseigan para romper as modificações que haviam suprimido sua mente. Ele lhe deu uma escolha: permanecer sob o controle da marinha ou recuperar sua identidade como revolucionário e se juntar à luta contra o governo mundial. Ron esperou até agora, não porque estivesse com pressa para resgatar Ace, mas porque estava esperando a resposta de Kuma. E agora tudo estava ocorrendo exatamente como ele havia planejado. Ron virou-se para Jinbe. "Cumpri minha parte do acordo e resgatei Ace. Você já tomou sua decisão?" Jinbe hesitou por um momento, depois levantou a cabeça com um olhar firme. Uma promessa é uma promessa. Não há como voltar atrás. Com isso, ele deu um passo à frente para ficar ao lado de Ron, até o Cavaleiro do Mar Jinbei. Do outro lado do Dendem Mushi, os homens-peixe que observavam ficaram em silêncio e atordoados. Ron então se virou para o aflito Ace, Marco e os comandantes de divisão restantes dos piratas do Barba Branca. "Você vai se juntar a nós?" Ace, Marco, Josu e os outros trocaram olhares. Então, em uníssono, eles assentiram. "Já que é você, Ron, não tem como não ficar ao seu lado. Você matou Teas e vingou Pops. Só isso já faz de você o nosso maior benfeitor. O que quer que nos peça, nós faremos." "Tic, os desgraçados do governo mundial. Eu os odeio há anos. Vamos acabar com eles." A tristeza e o desespero dos piratas do Barba Branca se transformaram em determinação ardente. Sob a liderança de Ace e Marco, eles se uniram, com o sangue fervendo ao se juntarem à causa de Ron. Então, algo inesperado aconteceu.
uma figura carregando o Nodashi caminhou à frente. Trafalgar, parando na frente de Ron, ele fez apenas uma pergunta. Doflamingo foi morto por suas mãos? Ron encontrou seu olhar e assentiu. Sem hesitar, Law se virou e ficou ao lado dele. E assim, a calamidade dos céus. O exército revolucionário. Os remanescentes dos piratas do Barba Branca. A imperatriz pirata Boa Hancock. O cavaleiro do mar Jimby. O tirano Kuma. Trafalgar. Uma força poderosa o suficiente para abalar o mundo de repente se reuniu diante deles. Os fuzileiros navais ficaram paralisados, incrédulos. Os olhos de Tashigi se arregalaram em choque. Ina ficou atordoada. A expressão de Somer ficou sombria. Derrubar o próprio mundo. É realmente isso que você pretende fazer, Ron? Atrás de Ron, Kuina e os outros permaneceram inabaláveis. Enquanto isso, a tripulação do Chapéu de Palha Nami, Usopp, Chopper e Brook, se viu completamente perplexa ao ser cercada por Sabó, os comandantes do Barba Branca e até mesmo Boa Hancock. Espere um minuto. Nós acabamos de declarar guerra ao governo mundial? Isso é ruim. Muito, muito ruim. Será que agora fazemos parte disso? Também somos traidores? O que fazemos? O que fazemos? Os chapéus de palha estavam em pânico total. Então, hahaha. Então você está declarando guerra ao governo mundial, é? Uma risada profunda e estrondosa ecoou pelo campo de batalha. Kaido, carregando seu canabo com espinhos no ombro, avançou a passos largos, seu corpo enorme elevando-se sobre Ron. Seus olhos bestiais o encararam. Que tal adicionar os piratas das feras à mistura? No momento em que essas palavras foram ditas, a expressão de Sengoku se distorceu de horror. Em Mary Geoise, os rostos dos 5 anciões ficaram mortalmente pálidos. Capítulo 224. Os piratas das feras, hein? Ao ouvir as palavras de Kaido, Ron estreitou os olhos e o encarou. Acredito que ainda temos assuntos pendentes. Tem certeza de que quer liderar os piratas das feras para uma aliança comigo? Bestas Kaido. Marco e os membros restantes dos piratas do Barba Branca olharam para Kaido com ódio indisfarçável. A cena de Kaido e Barba Negra atacando Barba Branca ainda estava fresca em suas mentes. Seus corações queimavam de dor e raiva enquanto enfrentavam Kaido. Kaido olhou para Ron e disse, viajante, reconheço sua força e capacidade. Você busca derrubar o governo mundial, enquanto eu pretendo liderar os piratas das feras na maior guerra que este mundo já viu. Diante disso, por que não deixamos nossas queixas de lado por enquanto? Assim que esta guerra acabar, podemos acertar as contas. O que me diz? Então Kaido voltou a olhar para Marco e os outros. Barba Branca já estava às portas da morte. Mesmo que eu não tivesse feito nada, ele não teria saído de Marineford vivo. Eu apenas o enfrentei uma última vez antes do seu fim. Se vocês ainda me culpam pela morte dele e querem vingança, eu os convido a virem até mim a qualquer momento. Marco e os outros cerraram os punhos. A tristeza superou a fúria. Sob as expressões sombrias de Sengoku e dos outros, Ron, vestido com seu casaco preto, deu um passo à frente e ficou diante de Kaido. A diferença em sua altura e constituição física era impressionante, mas naquele momento, enquanto o mundo assistia através da transmissão do visual Denden Mushi, ninguém acreditava que Ron fosse mais fraco do que a chamada criatura mais forte. O impacto do golpe anterior de sua espada dividindo o mar ainda ecoava no coração de todos. Mutar. O Tenseigan azul de Ron fixou-se nos olhos ferozes de Kaido, sua voz calma, porém autoritária. Mas eu tenho 2 condições. Depois de ouvir os termos de Ron, Kaido caiu na gargalhada. Participar de uma guerra como essa? Que importância tem as suas condições? Eu aceito. Quando o poderoso imperador do mar, Kaido, tomou seu lugar ao lado de Ron, inúmeros fuzileiros navais ficaram aterrorizados. Em ia nem pensar. Até os piratas das feras. Isso tem que ser uma piada. Como vamos lutar contra isso? O viajante Ron, as feras Kaido, dragão do exército revolucionário e os remanescentes dos piratas do Barba Branca. Isso. Um contra-almirante da marinha engoliu em seco, subjugado pelo poder absoluto exercido contra eles. Seu corpo inteiro tremia. Até mesmo vice-almirantes experientes da marinha, como Dalmatian e Onigumo, tinham expressões sombrias, seus olhares cheios de cautela e pavor. Os superiores, Sengoku, Garp, Aokiji, Shaton e Gion, pareciam todos igualmente perturbados. A força avassaladora que se reuniu sob a bandeira de Ron estava além da imaginação. Esse nível de força está no mesmo nível dos lendários piratas das rochas. Garp cerrou os punhos, o olhar penetrante fixo em Ron ao longe. Ron, você está mesmo tentando virar o mundo de cabeça para baixo? Naquele momento, espessas nuvens de tempestade pairavam sobre Marineford, com apenas alguns raios de sol atravessando-as, lançando raios assustadores sobre o campo de batalha, agora coberto de destroços e cadáveres. Uma trincheira profunda, escavada pelo golpe anterior de Ron, dividiu o campo de batalha em 2. No lado mais próximo da plataforma de execução estavam Sengoku, Garp, Aokiji, Fugitora e as forças de elite da marinha. Do outro lado, perto do muro de cerco em ruínas, estavam Ron e Kaido, liderando o poder combinado do exército revolucionário. Boa Hancock e os Shichibukais que haviam escolhido se juntar a eles. Um enorme abismo separava as duas facções, com suas forças travadas em um tenso impasse. Em todo o mundo, enquanto inúmeras pessoas civis, funcionários do governo, fuzileiros navais e piratas, assistiam à cena através do visual Denden Mushi, um silêncio atordoante caiu sobre todos eles. Esse poder, poderia acabar com a marinha inteira. Eles não estão brincando. Estão mesmo declarando guerra ao governo mundial? No coração de Mary Geoise, os 5 anciões estavam sentados com rostos sombrios, o peso da situação os pressionando. Longe do campo de batalha, Drácula Mihawk permanecia sozinho, com os braços cruzados sobre sua lâmina enorme. Ele observava em silêncio, sem interesse em tomar partido. Como um espadachim solitário e orgulhoso, seu único desejo verdadeiro era cruzar lâminas com os oponentes mais fortes.
Não muito longe dele, o rosto de Gekko Moria estava contorcido de choque e descrença. Oh, que diabos está acontecendo? Aquele maldito Kaido está unindo forças com o viajante Ron para declarar guerra ao governo mundial? Eles não eram inimigos? Naquele momento, Moria sentiu como se o próprio mundo estivesse se despedaçando ao seu redor, incapaz de compreender a loucura que se desenrolava diante de seus olhos. Shanks, o Ruivo, e sua tripulação estavam em uma posição de terceiro, com expressões solenes enquanto assistiam ao confronto entre os fuzileiros navais e as forças de Ron. Eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Lucky Ho suspirou. Esse resultado não parece ter sido um acidente. Ben Beckman, o vice-capitão dos Piratas Ruivos, exalou uma baforada de fumaça, o olhar fixo na figura distante com uma expressão grave. Ele planejou isso desde o início. Aquele viajante Ron. Desde o momento em que esta guerra começou, ele já estava de olho em declarar guerra contra o governo mundial. Suas palavras fizeram com que o resto dos Piratas Ruivos parecessem um pouco abalados. Um jovem de 20 anos. Ele é realmente capaz de fazer isso? Yasop ficou incrédulo. Até o próprio Shanks tinha os olhos fixos no jovem parado à distância. Se os fuzileiros navais representam a justiça absoluta que mantém a ordem, então, contra essa justiça, o que isso nos torna? Ron deu um passo à frente, posicionando-se bem na vanguarda de suas forças, com a lâmina vermelho sangue em punho. Ele ergueu o olhar para os fuzileiros navais e sorriu. Somos a personificação do mal absoluto. Não importa o que o governo mundial ou os fuzileiros navais digam. Certifique-se de transmitir minhas palavras aos 5 anciões e aos dragões celestiais, sob os olhos atentos do mundo inteiro. O jovem que estava na vanguarda, ao lado de Kaido, Marco, a Imperatriz Pirata, Sabó, Genbei e inúmeras outras figuras lendárias do mar. Com uma expressão calma e indiferente, ele falou palavras que abalariam o mundo inteiro. Seus dias estão contados. Quando eu pisar em Mary Geoise, os dragões celestiais serão varridos da face deste oceano para sempre. Sua capa preta esvoaçava violentamente, seus longos cabelos escuros dançavam descontroladamente atrás dele, e seus penetrantes olhos azuis pareciam conter a destruição do mundo dentro deles. Um jovem empunhando uma lâmina manchada de sangue, a mesma lâmina que havia dividido o mar em dois, parecia um rei demônio, pronto para trazer ruína e renascimento ao próprio mundo. Os fuzileiros navais de Marineford ficaram em silêncio e atordoados. Inúmeros soldados ficaram paralisados, com os rostos pálidos e os corações tomados por um medo indescritível. Nas movimentadas ruas do arquipélago de Sabaldi, as pessoas que assistiam à tela gigante ficaram atordoadas, com os olhos fixos no homem que parecia o prenúncio da destruição. Alguns largaram o que estavam segurando, completamente inconscientes, enquanto o ambiente ao redor ficava silencioso. Os únicos sons que permaneceram foram os batimentos cardíacos acelerados e as respirações irregulares daqueles que testemunharam o desenrolar da história. Eles não podem ter ouvido errado, podem? Aquele homem, ele tinha acabado de declarar sua intenção de apagar os 5 anciões e os dragões celestiais da existência? Não. Tinha que ser brincadeira, né? Em outro lugar no arquipélago de Sabaldi, os infames supernovas, incluindo Eustace Kid, ficaram em choque, assistindo aos eventos se desenrolarem na tela. A guerra das cúpulas já estava além da compreensão deles. Mas agora, aquele homem reuniu um exército composto por um imperador como Kaido Shichibukais, o exército revolucionário e inúmeras figuras poderosas para desafiar diretamente o governo mundial, declarando abertamente que eliminaria os dragões celestiais e os 5 anciões. Foi como um sonho. Não, mesmo em um sonho, isso seria inacreditável. Se alguém tivesse dito a Kid apenas um dia que a guerra desencadeada pela execução de Ace Punhos de Fogo chegaria a esse nível, ele teria pensado que essa pessoa havia perdido completamente o juízo. Não há dúvida sobre isso. Um dos membros da pior geração, Basil Hawkins, enxugou o suor frio da testa enquanto assistia à tela gigante. O mundo está prestes a mudar. Uma guerra sem precedentes que abalará os próprios alicerces do mundo e sua ordem. Está mesmo chegando. Capítulo 225. Apagar nós, dragões celestiais do mundo? Que ilusão tola! Um mero plebeu ousa blasfemar contra os descendentes dos deuses? Mande uma mensagem para Sengoku imediatamente. Mande-o despachar os almirantes e capturar aquele pirralho insolente. Eu o quero como meu escravo. Um miserável tão tolo e desrespeitoso não merece nada menos que a execução. O mundo esqueceu a glória dos nossos ancestrais. Dentro da terra sagrada de Mary Geoise, inúmeros dragões celestiais grotescos e ignorantes ficaram frenéticos com as palavras audaciosas de Ron. Enquanto isso, entre as autoridades governamentais, como os líderes do CP0, uma atmosfera grave pairava. Duas forças de nível Yonko combinadas com a calamidade dos céus, o exército revolucionário e vários Shichibukais. Isso está se tornando um desastre. Pensar que ele reuniu tanto poder debaixo do nosso nariz. Aquele viajante, Ron, é realmente assustador. O que devemos fazer? A situação saiu do controle. O mar inteiro mergulhou no caos. Parece que não temos escolha a não ser buscar a intervenção dos 5 anciões. No mais alto nível do governo mundial, os 5 anciões, detentores da autoridade suprema, ficaram furiosos com a declaração de Ron. Ele ousa declarar guerra contra nós e pretende erradicar os dragões celestiais? Aquele pirralho maldito é arrogante demais. Dentro da grande câmara, os 5 anciões olhavam fixamente para a tela que exibia a figura de Ron, sua aura irradiando uma intenção assassina opressiva. Ele deve ser eliminado a todo custo. Mas como fazemos isso? A força dele é inegável. Ele matou um almirante da marinha. Seu poder provavelmente está no nível de um Yonkou. Um guerreiro de nível Yonko com apenas 20 anos? Um verdadeiro monstro. O ancião careca, segurando o Kitetsu de primeira geração, praguejou frustrado. O ancião loiro cruzou os braços com uma expressão sombria. Kaido ficar do lado dele torna tudo ainda mais difícil. E tem Dragon. O ancião de barba comprida fechou os olhos pensativo.
Se essas forças se unirem, podem ser uma ameaça ainda maior do que os piratas das rochas e Roger juntos. Os fuzileiros navais sozinhos não serão suficientes para lidar com isso. Parece que teremos que intervir pessoalmente. Se fizermos algum movimento, isso significará que a situação escapou completamente do nosso controle. Por enquanto, deixe o CP-0 agir primeiro. Marineford. Ron virou a cabeça na direção de Shanks, o ruivo, à distância, e sorriu. Shanks ruivo, você gostaria de se juntar a nós? Em um instante, todos os olhos se voltaram para os piratas ruivos. Como um dos 4 imperadores, a posição e o poder de Shanks tinham um significado imensurável para ambos os lados em guerra. Ruivo. Sengoku cerrou os punhos com força, o olhar fixo em Shanks. O almirante da frota, conhecido como gênio tático, sentiu uma estranha sensação de desconforto. Se os piratas ruivos se juntassem ao lado de Ron, não haveria necessidade de continuar esta guerra. Nem os fuzileiros navais nem o governo mundial tinham poder para enfrentar 3 forças de nível Yonko, a calamidade dos céus, o exército revolucionário e vários Shichibukais simultaneamente. Shanks olhou fixamente para Ron, e Ron o encarou de volta. Embora esse fosse o primeiro encontro deles, eles já ouviam falar dos nomes um do outro há muito tempo. Naquele momento, a tensão do lado da marinha era sufocante. Alguns fuzileiros chegaram a fechar os olhos, incapazes de suportar o que poderia acontecer. Civis comuns reunidos diante das telas de vídeo também prenderam a respiração. Mesmo nos salões mais altos de Mary Geoise, os 5 anciões estavam visivelmente tensos. Ruivo. Sob os olhares atentos de inúmeros indivíduos, Shanks lançou um último olhar para Ron, então embainhou sua espada sem dizer uma palavra e se virou com sua tripulação. Isso. Foi aceitação ou rejeição? Um fuzileiro naval engoliu em seco, nervoso. Isso deveria ser uma rejeição, certo? Nem uma aceitação nem uma recusa, hein? Sengoku soltou um suspiro silencioso de alívio. Comparado ao pior cenário, esse resultado não foi tão ruim. Chanas. No arquipélago de Sabaldi, Hyleg olhou para a enorme tela na rua. Um traço de confusão brilhou em seus olhos por trás dos óculos. O que exatamente você está planejando? Ron não ficou surpreso com a decisão de Shanks. Na verdade, teria ficado ainda mais chocado se Shanks tivesse concordado de cara. Ele embainhou sua lâmina manchada de sangue e virou a cabeça. Vamos! Com essas palavras, o colossal titã de pedra com mais de 100 metros de altura, imbuído de consciência através do Tenseigan avançado de Ron, embateu o punho no chão. Em um instante, a terra tremeu violentamente. A parte da praça perto do muro de cerco, onde Ron e seus aliados estavam, começou a se inclinar lentamente em direção às fortificações. Os pensamentos de Ron se agitaram. O poder da fruta flutuante foi ativado. Sob os olhares horrorizados dos fuzileiros navais, o enorme pedaço de terra sob Ron e seus companheiros começou a flutuar no ar. Ao mesmo tempo, os navios estacionados no mar distante, um a um, se libertaram da força da gravidade, elevando-se firmemente em direção ao céu. Sengoku, Garp e todos vocês da marinha. Parado na extremidade da massa de terra flutuante, Ron olhou para os fuzileiros navais abaixo. Pelo bem dos velhos tempos, deixarei Marineford como está. Mas a guerra voltará em breve. E da próxima vez, nos encontraremos em Mary Geoise. Quando esse momento chegar, espero que todos vocês vejam a verdade sobre a justiça e façam a escolha certa na hora certa. Quando estava prestes a sair, Ron lançou um último olhar para Gion e Ina, que estavam em cantos opostos do campo de batalha. Ele sorriu para eles. Era o mesmo sorriso claro e gentil de seus dias de juventude. Mas agora, eles estavam em lados opostos de um conflito irreconciliável. Os fuzileiros navais, a personificação da justiça que mantinha a ordem, e um rei demônio que buscava derrubar o mundo, não havia lugar onde eles pudessem ficar juntos. Os dedos finos de Gion repousavam levemente sobre o punho de sua espada, e ela suspirou baixinho em seu coração. Ron e suas forças partiram de Marineford. Tudo o que deixaram para trás foram ruínas e um campo de batalha coberto com cadáveres de milhares de fuzileiros navais. Esta foi uma derrota absoluta para a marinha. O almirante Kizaru tombara em batalha. O almirante Akainu fora gravemente ferido. Os almirantes Aokiji e Fujitora sofreram ferimentos leves. 2 vice-almirantes gigantes da marinha estavam mortos. Outros 3 vice-almirantes pereceram, 5 contra-almirantes foram mortos e inúmeros oficiais de nível capitão e comandante sofreram ferimentos. Mas não houve tempo para os fuzileiros navais lamentarem seus mortos ou se reagruparem. Sengoku imediatamente levou o vice-almirante Tsuru e Garp para se encontrarem com o comandante em chefe Kong, onde discutiriam diretamente contramedidas com os 5 anciões em relação à aliança de Ron e sua declaração pública de guerra contra o governo mundial. Quando a guerra em Marineford terminou, os eventos foram rapidamente compilados em jornais e espalhados pelo mundo em um ritmo sem precedentes. Notícias de última hora. O almirante da marinha Kizaru foi morto pelo viajante Ron. E chocante. O homem mais forte do mundo, Barba Branca, caiu em Marineford. Uma notícia supermassiva. O viajante Ron declarou oficialmente guerra ao governo mundial. O viajante Ron e Kaido dos 4 imperadores formam uma aliança. Um poder que abala o mundo. Para aqueles que não testemunharam os eventos através dos Dendemushis, a simples leitura dessas manchetes causou ondas de choque. Cada uma dessas notícias foi suficiente para abalar o mundo por si só, mas quando todos eles foram combinados, o mundo inteiro tremeu em convulsão. Ao descobrir que Ron, Kaido, o exército revolucionário, a imperatriz Hancock e Jinbei, junto com vários Shichibukais, se uniram e declararam guerra ao governo mundial e aos fuzileiros navais, os mares explodiram em caos. Piratas, fuzileiros navais, civis, funcionários do governo. Todos entenderam uma coisa. Este mundo estava prestes a testemunhar uma tempestade devastadora, diferente de tudo que já foi visto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226.
Desde que Ron e Zephyr mataram Doflamingo, derrotando a família Don Quixote e lançando o submundo do Novo Mundo no caos completo, uma tempestade estava se formando nos mares. Aquela tempestade, que inicialmente causará apenas uma vaga sensação de inquietação, agora, após a guerra de Marineford, que abalou o mundo, havia se transformado em uma força imparável e avassaladora nas mãos de Ron, uma enorme tempestade prestes a engolir o mundo inteiro. A tempestade estava chegando. Para este vasto oceano, era o amanhecer depois da escuridão? Ou a escuridão antes do amanhecer? Ninguém poderia dizer com certeza. Uma ilha isolada no Cal Belt perto de Amazon Lily. Ron e seu grupo, tendo deixado Marineford, se reuniram nesta ilha deserta. Ei, viajante! Kaido fixou seu olhar feroz em Ron, sua voz carregada de expectativa e desafio. Travar uma guerra contra o governo mundial. Esta é uma batalha nunca antes travada na história dos mares. Nem mesmo os piratas das rochas ousaram ir tão longe. Então me diga, como você planeja lutar esta guerra? Os outros também voltaram os olhos para Ron, aguardando sua resposta. Ron os encarou e falou calmamente. Vocês não precisam saber a estratégia exata de batalha agora. O mais importante no momento é reunir nossas forças. Ele se virou para Sabó. Sabó, qual é a força militar máxima que o governo mundial pode reunir? A multidão voltou sua atenção para Sabó. Depois de pensar por um momento, Sabó levantou a cabeça e respondeu. Não tenho os números exatos, mas é pelo menos mais de 1 milhão. 1 milhão. Um pirata dos piratas do Barba Branca não conseguiu evitar engolir em seco. A mera presença de dezenas de milhares de fuzileiros navais em Marineford hoje já havia tornado a batalha incrivelmente difícil. Se estivessem enfrentando mais de 1 milhão de soldados. É claro que todos aqui também entendiam que a maioria das forças do governo mundial não eram nem de longe tão poderosas quanto os soldados de elite estacionados em Marineford. Kaido cruzou os braços e soltou uma risada irônica. E daí se eles têm 1 milhão de homens? Não importa quantas formigas existam, elas não podem ameaçar um dragão. Seus olhos brilhavam com uma confiança feroz enquanto ele continuava. Os piratas das feras têm 30 mil homens, 500 dos quais são usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan. Cada um deles pode enfrentar 10, talvez até 100 inimigos. O exército revolucionário, após libertar a nação de Tequila Wolf, tem cerca de 500 mil soldados prontos para a batalha, acrescentou Sabó. Ace e Marco trocaram um olhar. Após um breve momento, ambos assentiram com firmeza. Marco então se virou para Ron e disse, os piratas do Barba Branca, incluindo todas as 43 tripulações aliadas, têm cerca de 24 mil combatentes restantes. Boa Hancock, com a voz mais calma do que nunca, acrescentou, Amazon Lily pode mobilizar 1000 guerreiros. Ron ajustou a aba do chapéu, disfarçando sutilmente o toque de estranheza em seu rosto. Diferentemente dos outros, ele não tinha tropas para contribuir. Jimbe estava na mesma posição. Naquele momento eles não tinham nada a dizer. Não muito longe dali, Zoro, Sanji e o resto da equipe do Chapéu de Palha estavam em silêncio, imersos em pensamentos. Eles se juntaram à batalha em Marineford para ajudar Luffy a resgatar Ace, e agora, de alguma forma, eles acabaram em uma guerra em grande escala contra o próprio governo mundial. Sanji exalou uma nuvem de fumaça com uma expressão preocupada. Então, nossas recompensas estão prestes a disparar novamente, hein? Os Zop e Chopper, por outro lado, já estavam chorando. Não, nós não queremos isso. Ignorando as reações deles, Ron assentiu após avaliar a força geral das forças. Todos, retornem e preparem suas tropas. Em um mês, estarei esperando por todos vocês em Punk Hazard. Kaido estreitou os olhos. Punk Hazard, hein? Entendo. Ron lançou-lhe um olhar de soslaio. Kaido, não se esqueça do que combinamos. Seu tom continha um aviso tácito. Esse é o preço pela participação dos seus piratas das feras nesta guerra. Kaido bufou com os braços ainda cruzados sobre o peito. Seu rosto estava cheio de desdém. Você acha que eu sou algum canalha? Ele soltou uma risada estrondosa. Comparado a esta guerra, aquele poneglyph vermelho não passa de uma rocha. Não tem como eu voltar atrás na minha palavra. Eu o trago para você. Ron desviou o olhar. Ótimo. Você pode ir agora. Kaido se virou para sair, mas parou de repente. Antes de ir, tenho mais uma pergunta. Ron olhou para ele. O que foi? Os olhos de Kaido se aguçaram quando ele perguntou. A arma antiga, Plutão? Você sabe onde ela está, não sabe? No momento em que essas palavras saíram de sua boca, a atmosfera mudou. Todos ao redor deles ficaram tensos. Ao lado de Kuina, o coração de Robin disparou. Frank, do grupo do Chapéu de Palha, arregalou os olhos em choque. Sob o olhar de todos, Ron assentiu lentamente. Tenho algumas pistas sobre Plutão. As pupilas de Kaido encolheram por uma fração de segundo antes que um brilho de excitação e loucura surgisse em seus olhos. Como eu esperava. Entretanto, as próximas palavras de Ron imediatamente fizeram o rosto de Kaido escurecer. Mas não tenho intenção de deixar essa arma ressurgir neste mundo. A expressão de Kaido congelou, franzindo a testa. Por quê? Ter uma arma tão poderosa não aumentaria nossas chances de vitória? Por que não a usaríamos? Não precisa de motivo, disse Ron friamente. E eu não preciso explicar tudo para você, preciso? Sua voz carregava uma autoridade inegável. Os olhos de Kaido brilharam com uma luz perigosa, sua aura assassina aumentando. A segunda condição para os piratas das feras se juntarem a esta guerra. Ron continuou com um tom inabalável. Você e seus homens seguirão minhas ordens completamente sem questionamentos. Um silêncio arrepiante caiu sobre a ilha. Seguir ordens. O olhar de Kaido escureceu, o ar ao redor dele crepitava com fúria reprimida. Um momento depois, um sorriso selvagem se espalhou por seu rosto, mas seus olhos ardiam com intenção assassina. Você acha que pode me dar ordens?
Uma pressão terrível irrompeu do corpo de Kaido. Seus olhos vermelhos brilhavam ameaçadoramente, e a força bruta do Aki do Conquistador enviava ondas de pressão sufocante sobre a ilha. Todos os presentes sentiram a força opressiva pressionando-os. A presença avassaladora de um imperador do mar fez até os guerreiros mais fortes suarem frio. Ron, no entanto, permaneceu imperturbável. Seus penetrantes olhos azuis se estreitaram levemente. E ele simplesmente olhou de volta. Kaido, quem decide o resultado desta guerra, sou eu. Antes de entrar neste campo de batalha, é melhor você decidir qual é a sua posição. Com essas palavras ditas, um brilho vermelho brilhou nos olhos de Ron. Uma onda de domínio avassalador irrompeu dele, quebrando instantaneamente a aura opressiva que Kaido irradiava. Era uma aura de invencibilidade absoluta, muito mais forte que o Aki do Conquistador de Kaido. O choque do Aki do Conquistador enviou ondas de choque por todo o campo de batalha. Os céus tremeram, a terra tremeu, e além da ilha, ondas monstruosas se ergueram do oceano. Os remanescentes dos piratas do Barba Branca e da tripulação do Chapéu de Palha foram atingidos pela onda de choque devastadora, com os olhos revirados enquanto perdiam a consciência, desabando um após o outro. A expressão de Kaido escureceu enquanto ele olhava para o jovem à sua frente, seus olhos azuis calmos e indiferentes. Apenas 2 anos. E esse pirralho já estava tão poderoso? A pressão que Ron emitia era tão avassaladora quanto a de Barba Branca em seu auge. Barba Branca estava morto. Esse cara seria o próximo a reivindicar o trono do mar? Não. Talvez, ele fosse ainda mais monstro que o Barba Branca. O olhar de Kaido permaneceu em Ron e na lâmina vermelho sangue em sua cintura. Um lampejo de inquietação passou por seus olhos antes que ele retirasse sua aura, dispersando seu Aki do Conquistador. Ele então se virou e murmurou. Faça como quiser. Um vórtice de nuvens de tempestade e relâmpagos o envolveu, e no momento seguinte, um enorme dragão irrompeu da névoa rodopiante. Seu corpo serpentino se contorcendo enquanto subia para o céu. A voz de Kaido veio de cima. Daqui a um mês, os piratas das feras se encontrarão em Punk Hazard. Com isso, ele se foi, enquanto Kaido desaparecia na distância. Depois de algum tempo, enquanto todos recuperavam a consciência, Sabor respirou fundo e se virou para Ron. Aquilo me assustou pra caramba. Por um segundo, pensei que você fosse lutar com ele. Ron se virou para ele e riu baixinho. Eu estava. Se ele tivesse demonstrado a mínima intenção de matar, eu teria me certificado de que ele nunca sairia daqui. Todos ao redor trocaram olhares chocados com expressões congeladas de descrença. Ron rapidamente mudou de assunto, dirigindo-se a Sabor, Kuma e Ivankov. Sabor, Kuma e Ivankov voltem para Dragon e contem tudo a ele. Digam a ele para se preparar e começar a reunir os guerreiros para a batalha. Os 3 assentiram com determinação brilhando em seus olhos. Ninguém estava mais ansioso, ou mais desesperado, para derrubar os dragões celestiais e o governo mundial do que o exército revolucionário. Essa era a oportunidade de ouro deles. Ron então se virou para Ace e Marco. Ace e Marco, vocês deveriam voltar e se reagrupar também. Se houver algum tripulante que não queira arriscar a vida nesta guerra, não forcem. Entendi. Depois de darem as instruções necessárias, todos se separaram. Daqui a um mês, eles se reagrupariam no Punk Hazard. Depois que Boa Hancock trocou algumas palavras com Ron, ela foi embora, parecendo mais do que satisfeita. Agora, apenas a tripulação de Ron, os piratas do Chapéu de Palha e Jinbei permaneceram na ilha deserta. Como está o Luffy? Ron caminhou até Nami e os outros, seu olhar caindo sobre Luffy, que ainda estava inconsciente, deitado em uma poça de seu próprio sangue. Aquele cabeçudo disse que ele ficaria bem. Ele só precisa de alguns dias para se recuperar. Sanji respondeu. Ron assentiu. Ele então se virou para Nami, Zoro, Brook, Chopper e o resto dos chapéus de palha, lançando-lhes um pequeno sorriso de desculpas. Desculpem por arrastar vocês para isso. Mas não se preocupem, acredito que venceremos esta guerra. Tem certeza disso? Estamos falando do governo mundial. A voz de Usopp estava cheia de inquietação. Ser pirata já era estressante o suficiente. Entrar em guerra contra o governo mundial? Ele nunca havia sequer considerado tal coisa. Você tem um plano para vencer? O olhar penetrante de Zoro se fixou em Ron. Algo como, uma arma antiga? A expressão de Frank endureceu, seus olhos se estreitaram enquanto ele encarava Ron. Ron percebeu sua reação e se virou para ele com um sorriso. Você é o Frank, certo? Frank piscou surpreso. Espera, você me conhece? Claro, já nos conhecemos antes. Frank ficou estupefato. Nós fizemos? Quando? Não me lembro de nada disso. Claro que você não se lembra. Ron sorriu calorosamente para Frank. Porque eu te nocautei. Frank congelou no lugar com uma expressão vazia. O resto da tripulação do Chapéu de Palha também pareceu atordoado. Então, Ron casualmente estendeu a mão para o ar e tirou uma pilha de plantas antigas e amareladas. Entregou-as a Frank. Aqui. Isto pertence a você. Frank os pegou com uma expressão confusa. Assim que olhou para os papéis, seus olhos quase saltaram das órbitas. Não são essas as plantas do Plutão que eu perdi? A tripulação do Chapéu de Palha e Jinbei ficaram momentaneamente atordoados antes que a compreensão os atingisse como um raio. Seus olhos se arregalaram em pura descrença. Oh, que? Frank, o que você acabou de dizer? Os projetos do Plutão? Nami ficou completamente estupefata. Frank nem olhou para ela, seu olhar fixo em Ron enquanto ele gaguejava. Pô, por que você tem isso? Ele ficou tão chocado que mal conseguia pronunciar as palavras. Ron coçou a cabeça e riu baixinho, parecendo um pouco envergonhado. Lá em Water 7, eu te derrubei e os levei. Frank ficou sem palavras. Naquela época eu planejava usá-los para negociar com o governo mundial, mas acabei deixando-os de lado e me esquecendo deles.
Depois, não precisei mais deles. Agora que penso nisso, devo devolvê-los a você. Além disso, já memorizei todos os detalhes. Enquanto Ron falava de forma tão indiferente, os chapéus de palha, junto com Jinbei, ficaram congelados, como se tivessem se transformado em pedra. Enquanto isso, Quina e Robin cobriram a boca rindo baixinho. O capitão deles podia ser tão imprudente e voluntarioso quanto qualquer um. Depois, os chapéus de palha retornaram ao arquipélago de Sabaldi para se encontrar com Rayleigh. Enquanto isso, ao chegarem de volta a Baltigo, Sabó e os outros imediatamente seguiram o conselho de Ron e começaram a procurar por 3 Akuma no Mi específicas. A fruta Brilho-Brilho, a fruta Escuro-Escuro e a fruta Tremor-Tremor. Eles não foram os únicos. O governo mundial, os fuzileiros navais, as principais forças do Novo Mundo e até mesmo os sindicatos clandestinos estavam todos procurando por essas 3 frutas lendárias. Isso levou a uma onda de conflitos sem precedentes, abalando o equilíbrio de poder do mundo inteiro. Após a derrota esmagadora na Guerra de Cúpula, os fuzileiros navais estavam em uma situação terrível. Fosse sua força militar, influência ou reputação, tudo havia sido severamente afetado. E agora, com o governo mundial desviando as forças da marinha em preparação para a declaração de guerra de Ron, os fuzileiros navais se viam impotentes diante do caos crescente no mar. Aos poucos, seu domínio sobre o oceano estava se esvaindo. À medida que o novo mundo mergulhava num turbilhão de turbulência, uma nova força surgiu em seu lugar. Zephyr, liderando-a em seus recém-formados neomarines, interveio onde os marines falharam, protegendo inúmeros civis inocentes em meio às intensas disputas pelo poder. Como resultado, a reputação dos neomarines aumentou e suas fileiras cresceram exponencialmente. Poucos dias depois da guerra, as recompensas daqueles que participaram e demonstraram feitos extraordinários aumentaram significativamente. Luffy, que havia despertado seu Haki do Conquistador, viu sua recompensa aumentar para 420 milhões de belis. A recompensa de Sabó disparou para 740 milhões de belis. A recompensa da Boa Hancock aumentou para 560 milhões de belis. A recompensa de Ace aumentou para 690 milhões de belis. A nova recompensa de Marco atingiu 1,01 bilhão de belis. A recompensa de Quina subiu para 260 milhões de belis. Entretanto, nenhum deles se compara a Ron. Depois de matar o almirante Kizaru e declarar guerra publicamente ao governo mundial, a recompensa de Ron aumentou de mais de 2 bilhões para impressionantes 5 bilhões de belis. Isso o colocou acima até mesmo de Kaido, cuja recompensa era de 4,61 bilhões, e de Big Mom, cuja recompensa era de 4,388 bilhões. Ele agora estava atrás apenas de Barba Branca, que tinha uma recompensa de 5,046 bilhões, e do Rei dos Piratas, Gold Roger, cuja recompensa havia chegado a 5,549 bilhões. Mas Barba Branca e Roger estavam mortos. O título de maior recompensa do mundo agora pertencia a Ron, o Viajante. E isso não foi tudo. O governo mundial lhe deu um novo apelido, o Rei Demônio que traz o caos ao mundo. Assim, além de seu conhecido pseudônimo, Viajante Ron ganhou outro título, Ron, o Rei Demônio. Novo Mundo, Totoland. Kizaru está morto? Barba Branca está morto? Kaido e aquele pirralho viajante uniram forças? E estão declarando guerra ao governo mundial? O rosto da Big Mom se contorceu em pura descrença enquanto ela ouvia o relato de Katakuri. Ela só tinha ido dormir por alguns dias. Como o mundo virou completamente de cabeça para baixo enquanto ela estava tirando uma soneca. O que diabos aconteceu enquanto eu dormia? Capítulo 227. Depois de ouvir sobre tudo o que aconteceu durante a Guerra das Cúpulas, a Big Mom ficou completamente chocada, mais do que chocada. Ela nunca imaginaria que uma guerra iniciada por causa de punhos de fogo Ace, uma batalha entre os fuzileiros navais e Barba Branca, se transformaria em um evento sem precedentes e que abalaria o mundo. Mãe, o novo mundo inteiro está um caos agora. Muitas facções piratas e o submundo parecem ansiosos para se aproveitar da situação para causar mais problemas. Será que devemos agir também? Katakuri se virou para Big Mom e perguntou. Fazer um movimento? Big Mom franziu as sobrancelhas por um momento antes de abrir um sorriso largo. Mama, em vez de agirmos, que tal não fazermos nada? Cracker pareceu surpreso. Mas agora é a oportunidade perfeita. Você está dizendo que não deveríamos fazer nada? Big Mom olhou para Katakuri e os outros antes de falar. Os 5 anciões e Kong não são moleza. Nem mesmo os Rocks conseguiram se livrar do poder deles naquela época. O poder do governo mundial é muito mais profundo do que você imagina. Mas aquele viajante Ron, Kaido e Dragon do Exército Revolucionário, a aliança deles também não deve ser subestimada. Big Mom estreitou os olhos. Em vez de entrarmos numa guerra entre esses dois lados, deveríamos apenas sentar e observar. Quanto mais esperarmos, mais poderemos ganhar com isso. Ahaha, entendo. Como esperado da mamãe. Charlotte Daifuku riu muito em admiração. Mas ainda assim, eu nunca imaginei que aquele pirralho seria o responsável por tudo isso. O olhar da Big Mom pousou no jornal em suas mãos, encarando a foto de um homem que agora carregava um título infame. Viajante Ron, o Rei Demônio que trará destruição aos mares, hein? Seus olhos permaneceram na palavra rei. De repente, vasos sanguíneos saltaram sobre seus olhos, deixando-os vermelhos. Uma aura sinistra e aterrorizante irrompeu de seu corpo. Katakuri, Daifuku e Cracker olharam em choque enquanto os olhos da Big Mom ardiam com uma raiva incontrolável. A baba escorria pelos cantos da boca dela e, sem aviso, ela estalou. Aquele pirralho, eles ousam chamá-lo de rei. Com um rugido ensurdecedor que abalou a ilha Whole Cake, uma explosão avassaladora de Haki do Conquistador Vermelho Sangue surgiu do corpo da Big Mom, varrendo toda a ilha como uma tempestade violenta. Inúmeros piratas e manos desmaiaram, subjugados pelo poder dela.
O céu ficou vermelho escuro e os mares ao redor da ilha rugiram com ondas imponentes. A declaração furiosa da Big Mom ecoou pelo Novo Mundo. Rei? Rei demônio? Só existe um rei dos mares, e esse é o rei pirata. Naquele mesmo dia, o navio de Ron subiu 20.000 metros acima do nível do mar, planando além da headline que separava o paraíso do Novo Mundo. Do alto de Mary Geoise, ele flutuou sem esforço pelo céu antes de finalmente descer sobre o vasto oceano do Novo Mundo. Ron recostou-se em uma espreguiçadeira folheando casualmente um jornal. Ele riu baixinho. O que é tão engraçado? Robin aproximou-se por trás. Seus braços pálidos e esguios envolveram delicadamente o pescoço dele enquanto ela se inclinava, apoiando o queixo levemente em seu ombro e olhando curiosamente para o jornal em suas mãos. Está vendo isso? O governo mundial está me chamando de rei demônio que trará destruição aos mares. Não é hilário? Robin riu por trás da mão. Isso é. Seus rostos estavam tão próximos, mas nenhum deles parecia nem um pouco perturbado. Era como se tamanha intimidade entre eles fosse a coisa mais natural do mundo. De trás da porta da cabine, uma certa navegadora de cabelos alaranjados espiou, com as mãos cobrindo a boca e os olhos arregalados de choque enquanto observava os dois. De repente, uma mão pousou em seu ombro, assustando-a tanto que ela quase gritou. Ela se virou e viu Kunis, vestida com um vestido branco esvoaçante, com seus longos cabelos dourados caindo em cascata pelas costas, e inclinando a cabeça com curiosidade. O que houve, Nami? Ah, Kunis, você me assustou. Nami agarrou o peito e expirou profundamente. Kunis piscou. Você parecia tão nervoso. O que estava assistindo? Seguindo o olhar de Nami, ela olhou para as duas pessoas no convés. Eles sempre foram tão próximos. Nami não conseguiu evitar sussurrar. É isso que você chama de perto? Perguntou Kunis, inclinando a cabeça confusa. Nami encarou Kunis, que a observava com pura e inocente curiosidade. Por um momento, ela não soube como responder. Você não é a navegadora da tripulação do Chapéu de Palha? Seu nome é Nami, certo? Você não foi para o arquipélago de Sabaldi com eles? De repente, uma voz soou atrás deles. Nami e Kunis se viraram. Ali estava Bonnie, vestida com shorts jeans e uma regata curta, com seus longos cabelos rosa esvoaçando sobre os ombros. Ela segurava algumas garrafas de cerveja gelada e olhava para Nami com interesse. Você ainda não sabe, Bonnie? Kunis abraçou Nami e sorriu para Bonnie. Nami agora faz parte da nossa equipe. Desde quando? Bonnie levantou uma sobrancelha, surpreso. Depois que a guerra acabou, quando ainda estávamos naquela ilha deserta com os chapéus de palha, lembrou Kunis. Acho que ela e o capitão fizeram algum tipo de acordo. Um acordo? A curiosidade de Bonnie cresceu quando ela olhou para Nami. Nami assentiu levemente. Era algo do passado, lá no Mar do Leste. Ron me disse uma vez que eu poderia embarcar no navio dele, mas naquela época eu ainda não era uma navegadora habilidosa. Então fizemos uma promessa. Quando nos reencontrássemos, se eu tivesse me tornado uma excelente navegadora, eu decidiria se me juntaria ou não à tripulação dele. Kunis sorriu enquanto abraçava Nami e se virava para Bonnie. Foi assim que aconteceu. Ela hesitou por um bom tempo, mas Robin e eu a convencemos no final. Mas e aquele garoto do chapéu de palha? Questionou Bonnie. Sem um navegador, eles vão ter sérios problemas, não é? Jimby já concordou em se juntar à tripulação do chapéu de palha, respondeu Nami. Com suas habilidades de navegação, ele pode me substituir completamente. Navegar com Luffy, Zoro e os outros tinha sido uma aventura emocionante, mas ela sempre fora a única mulher a bordo. De certa forma, era inconveniente. Mas agora, ela tinha a chance de navegar ao lado de Robin, Kunis e os outros. Agora que Jinbei havia decidido se juntar aos chapéus de palha, ela finalmente poderia partir em paz de espírito. Enquanto isso, no arquipélago de Sabaldi, Sanji caiu de joelhos, soluçando incontrolavelmente enquanto batia no chão com os punhos. Nami. Por quê? Por quê? Luffy, que tinha acabado de acordar, estava enfiando comida na boca enquanto falava com as bochechas cheias. Bem, se essa foi a decisão da Nami, não há nada que possamos fazer. Falando nisso, Luffy se virou para Jinbe. Seu nome é Jinbe, certo? Lembro que você é super forte. Vai mesmo se juntar a nós? A expressão de Jinbe ficou séria. Prometi a Ace que cuidaria de você. E também reconheço sua força e determinação em tentar salvar Ace em Marineford. Então, Jinbei se ajoelhou, colocando a mão sobre o coração. Deixe-me juntar aos piratas do chapéu de palha. Naquele dia, o Cavaleiro do Mar Jinbe substituiu oficialmente Nami como novo navegador dos chapéus de palha. 7 dias após a Guerra das Cúpulas. No Novo Mundo, o navio de Ron navegou pelo vasto oceano, cortando as ondas. No convés, Ron estava de pé junto à grade, vestindo shorts de praia e uma camisa branca. Seus longos cabelos negros balançavam descontroladamente ao vento, seus olhos fechados, um leve sorriso repuxando seus lábios enquanto ele apreciava a suave brisa do mar. Esta guerra em Marineford lhe deu mais do que apenas experiência de batalha para seu Tenseigan, também aumentou significativamente seu Haki do Conquistador. Do nível 6 do segundo estágio, ele passou para o nível 7 do terceiro estágio. Essa evolução estava diretamente ligada ao aumento de poder que ele experimentou após desbloquear seu selo Tenseigan. Pela primeira vez, ele sentiu a confiança de alguém que estava no topo do mundo, olhando para tudo abaixo dele. Aquela aura avassaladora atingiu seu ápice durante a guerra em Marineford, culminando na erupção de seu aterrorizante Haki do Conquistador, naquele exato momento. Seu Haki do Conquistador atingiu seu ápice. A esgrima atingiu o nível de um grão-mestre espadachim completo. Todos os 3 tipos de Haki avançaram para o terceiro estágio. Minhas habilidades físicas também melhoraram a ponto de eu mal conseguir trocar golpes com aquele velho Garp quando ativo a essência da força. Quanto ao Tenseigan, agora domino suas habilidades avançadas, controlar a gravidade e a repulsão, reescrever a consciência, criar orbes da busca da verdade e teletransporte espacial.
Ron abriu os olhos, o brilho azul profundo de seu Tenseigan brilhando enquanto ele ponderava. O próximo passo é explorar os poderes mais profundos. Modo chakra, manipulação espacial, explosão da reencarnação da roda de prata Jin Tensei Baku e explosão da reencarnação da roda de ouro Kohen Tensei Baku. Além disso, se eu quiser melhorar ainda mais minha força, uma área fundamental é definitivamente o Aki. Mas o impulso mais rápido e óbvio viria do despertar da Akuma no Mi. Ron estreitou os olhos. Suas habilidades com a fruta flutuante já haviam atingido um gargalo. Ele podia sentir, se conseguisse romper esse limite, finalmente alcançaria o despertar de Paramecia. Nesse ponto, mesmo uma ilha enorme não estaria além de sua capacidade de fazê-la flutuar. Pensando nisso, Ron de repente se lembrou de algo. Certa vez, ele fez uma promessa ao príncipe tubarão da Ilha dos Homens Peixe. Quando chegasse o dia em que ele conseguisse fazer a ilha flutuar, ele retornaria. Ilha dos Homens Peixe, hein? Os pensamentos de Ron se voltaram para o belo e fantástico reino subaquático, para a pura e inocente princesa Shiraoshi. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Já fazia 2 anos. A essa altura, Shiraoshi deve ter crescido ainda mais. No que você está pensando? Uma voz o tirou de seus pensamentos. Nada. Ron pigarreou e se virou para olhar para a pessoa ao seu lado. Ali estava Kuina, vestida com um uniforme de treinamento branco impecável, uma longa espada na cintura. Sua figura esguia era imponente, com uma força silenciosa, e seu rabo de cavalo alto balançava levemente ao vento. Seu olhar permaneceu, e Kuina, percebendo isso, corou levemente. O quê? Tem alguma coisa no meu rosto? Não, eu só estava pensando. Você realmente se parece muito com aquele oficial da marinha, Tashiji. Não me diga Koshiro. Haha, brincadeira. Não precisa sacar a espada. Com uma expressão sombria, Kuina silenciosamente deslizou Vado e Shimonji de volta para sua bainha. Ron riu baixinho e se recostou no corrimão, olhando para o céu. Suspirou satisfeito. O tempo está ótimo hoje. A brisa do mar está muito gostosa. Kuina seguiu seu olhar, observando o vasto oceano azul se estender infinitamente em direção ao horizonte. Ela emitiu um suave milímetro. Como a Nami está se adaptando? Ela está bem, respondeu Kuina com um aceno de cabeça. Nami se adaptou rapidamente à vida no navio. Ela se dava bem com Robin, Conise e até criou laços com Bonnie, Enzo e Carrote. Como navegadora, sua capacidade de ler as correntes oceânicas era excepcional. Entretanto, como o navio de Ron passava a maior parte do tempo no ar, ela tinha oportunidades limitadas de utilizar plenamente suas habilidades como navegadora. Ron fechou os olhos novamente, sorrindo. Que bom ouvir isso. Kuina hesitou por um momento e então perguntou: qual será seu próximo passo? Primeiro, vou encontrar o Zephyr. Depois, vou para o território da Big Mom. Ron tirou 2 Vivres Card do bolso do casaco. De volta a Dressrosa, aí dera Vivres Card para Zephyr e para ela. Com eles, encontrar a localização deles seria simples. Território da Big Mom? Você está planejando formar uma aliança com ela? Kuina pareceu surpresa. Uma aliança? É improvável. Os piratas da Big Mom provavelmente querem ficar de fora dessa guerra e apenas assistir de longe. Ron deu um sorriso irônico, girando o Vivre Card entre os dedos. E eu também não tenho intenção de formar uma aliança com ela. Então por que ir? Para tomar posse do Road Poneg Foneg Poneg. Seu sorriso se alargou um pouco. E para avisá-la. Capítulo 228. 5 dias depois. Seguindo a orientação do Vivre Card, Ron e sua tripulação chegaram a um local inesperado. Dressrosa. Cada membro do grupo usava uma máscara de raposa coletada por Ron em várias nações, enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas da cidade. Esta é Dressrosa, a chamada Terra do Amor e da Paixão. Nami ficou impressionada com a atmosfera vibrante e animada ao seu redor. Depois que Ron e Zephyr destruíram a família Don Quixote, o rei Riku recuperou seu trono. Em apenas 2 anos, ele conseguiu curar as feridas que atormentavam a nação por mais de uma década. Com a família real e os cidadãos unidos em seus esforços, Dressrosa tornou-se mais próspera e harmoniosa do que nunca. Uma renovada sensação de confiança era visível nos rostos do povo. Conise de repente engasgou, cobrindo a boca em choque enquanto apontava para o centro da praça. E isto, não é uma estátua do capitão? A tripulação virou a cabeça em uníssono. Diante deles, havia um imponente monumento de pedra, com várias dezenas de metros de altura. A escultura representava um jovem de olhos fechados, segurando uma longa espada. Era uma réplica exata do Ron de 2 anos atrás. Bem ao lado dela estava outra grande estátua, um homem idoso, esculpido com uma determinação inabalável. Estátua do mestre. Os olhos de Enzo brilharam de excitação. Capitão, você é tão incrível. Cenoura agarrou-se ao braço de Ron, esfregando a bochecha nele afetuosamente, às vezes até mordiscando de brincadeira. Deve ser porque você matou Doflamingo e derrubou a família Don Quixote, refletiu Robin, batendo no queixo. Para esta nação, tanto você quanto o antigo almirante Zephyr são nada menos que salvadores. Ron coçou a bochecha, sentindo-se um pouco envergonhado. Salvadores? Isso é um pouco de exagero. Naquele momento, um casal passou por eles, envolvidos em uma animada discussão. Você ouviu? O viajante Ron declarou guerra ao governo mundial. Ele disse que vai erradicar todos os dragões celestiais. Sério? Isso é incrível. Ele é incrível. Absolutamente. Nami e Bonnie trocaram olhares assustados. Conforme eles continuavam pela cidade, ouviram mais e mais pessoas discutindo a aliança de Ron com Kaido e sua iminente guerra contra o governo mundial. A parte mais chocante.
Quase todo mundo falava a seu favor. Homens bêbados nas tavernas louvavam abertamente o viajante, aplaudindo e brindando ao rei demônio. Até a multidão se juntou a eles, com as vozes cheias de admiração. De guardas patrulhando a comerciantes em suas barracas, de casais vagando pelas ruas a crianças brincando na beira da estrada, o reino inteiro, de cima a baixo, parecia reverenciar o lendário viajante, uma figura que eles nunca tinham conhecido pessoalmente. Era inimaginável, especialmente em um mundo governado pelo governo mundial. Parece que o capitão tem uma reputação incrivelmente alta neste país, disse Kunis, cruzando as mãos atrás das costas, seu humor melhorado pela descoberta. Robin assentiu. De fato. Nami deu um sorriso travesso enquanto olhava para Ron. O que você acha que aconteceria se disséssemos a eles que o reverenciado viajante deles está bem aqui? Bonnie cruzou os braços, sorrindo. Sem dúvida, um caos absoluto. Ron suspirou desamparado. Só estamos aqui para encontrar o Zephyr, então vamos tentar não causar muita confusão, ok? Ao ouvir seu tom resignado, as meninas caíram na gargalhada. Dentro do Palácio Real de Dressrosa, toque, toque, toque. O som agudo de passos apressados ecoou pelo chão de pedra do grande salão. As pesadas portas de madeira de uma câmara se abriram. Avô! O rei Riku virou a cabeça, seu olhar gentil pousando na jovem que corria em sua direção. Vestida com um vestido esvoaçante amarelo claro, seus longos cabelos rosa balançavam enquanto ela levantava a barra do vestido, com uma expressão cheia de urgência. Rebeca? O que houve? Rebeca parou diante dele, seu peito subindo e descendo de excitação. Avô, é verdade? O viajante está aqui? Sua voz estava cheia de expectativa. O rei Riku sorriu calorosamente e assentiu. É verdade. Kyros já foi encontrá-lo. Você quer ir também? Os olhos de Rebeca brilharam de excitação. Claro! Quando ela chegou a Green Beach, a ilha isolada ao norte de Dressrosa, seu coração estava batendo forte. De longe, ela já conseguia ver uma figura alta e magra parada ao lado de Zephyr e Kyros. No momento em que ela pôs os olhos nele, aquela silhueta se sobrepôs perfeitamente à imagem em sua memória. O jovem vestido de preto que havia mudado o destino de sua terra natal. Uma onda de emoção surgiu dentro dela. Assim que ela instintivamente avançou, uma mão firme bloqueou seu caminho. Princesa, me desculpe. Você não pode chegar mais perto. Rebeca olhou para cima, assustada, e viu Beans, com seu casaco da justiça esvoaçando levemente ao vento. Beans! Ela lançou-lhe um olhar suplicante, com seus grandes olhos cheios de expectativa. Beans enrijeceu-se e desviou o olhar rapidamente, cruzando os braços teimosamente. Ele não é possível mesmo. Mestre Zephyr e Ron estão discutindo algo incrivelmente importante agora. A excitação de Rebeca diminuiu um pouco, e a decepção apareceu em seu rosto. Mas antes que ela pudesse protestar, uma mão gentil pousou em seu ombro. Assustada, ela se virou. Seus olhos se arregalaram de alegria. Ain! De pé diante dela, vestindo o casaco Neomarine, estava Ain, seus cachos azul marinho caindo sobre seus ombros, uma pistola e uma espada elegantemente presas em sua cintura. Ain sorriu. Zephyr Sensei, Ron e Kyros estão realmente discutindo um assunto crucial agora. Não é hora de perturbá-los. Venha, vou lhe apresentar alguém que você sempre quis conhecer. Rebeca piscou confusa. Alguém que eu queria conhecer? Ain riu baixinho. Você sempre quis conhecer a calamidade dos céus? Com apenas 14 anos, a expressão de Rebeca mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram de espanto. E então, por emoção. Enquanto isso, do lado de Ron, declarando guerra contra o governo mundial, a voz profunda de Zephyr tinha peso enquanto ele olhava Ron diretamente nos olhos. Isso não é pouca coisa, garoto. Você realmente pensou nisso? A expressão do ex-almirante era sombria. O governo mundial detém o domínio sobre os mares. Ele controla as leis de mais de 170 nações aliadas. Se isso não for tratado adequadamente, o mundo inteiro mergulhará no caos. Seus olhos se estreitaram. Antes mesmo de pensar em ajudar você, preciso entender. Qual é exatamente o seu plano? Sentada em uma cadeira de rodas ao lado dele, Kyros permaneceu em silêncio, seu olhar penetrante fixo em Ron, o salvador de Dressrosa. Agora ostentando o título de Rei Demônio, estava prestes a travar uma guerra que abalaria o mundo até a sua essência. Capítulo 229. Os princípios básicos da visão de Ron eram claros. 1. Preservar as funções essenciais do governo mundial. 2. Estabelecer uma nova força da marinha, uma que defenda a verdadeira justiça, proteja os fracos e não sirva mais aos interesses dos nobres ou dos dragões celestiais. 3. Quebrar a ordem aristocrática construída pelos dragões celestiais. Somente esses 3 pontos foram suficientes para convencer Zephyr. Ele tomou sua decisão. Os Neomarines ficariam com Ron nesta guerra. Kyros também ofereceu seu apoio, propondo enviar milhares de soldados de Dressrosa para a batalha. Mas Ron recusou. Os soldados de Dressrosa devem apenas defender sua pátria. Não há necessidade de se envolverem nisso. Com isso, seus preparativos em Dressrosa chegaram ao fim. Ron e sua tripulação zarparam mais uma vez. De pé ao lado de Ain, Rebeca observou o navio desaparecer lentamente no horizonte, com o coração pesado de relutância. Ain, você acha que ele vai ganhar? Ain sorriu gentilmente. Claro. Os Neomarines se mobilizam. Daquele dia em diante, Zephyr assumiu o comando, liderando os Neomarines em preparativos completos para a guerra. Enquanto isso, arquipélago de Sabaldi, ilha próxima, Luffy, Zoro e Sanji estavam em treinamento intensivo com Hyleg. O cajado de Hyleg chicoteou o ar. Batata. Luffy foi mandado voando. Acalme a mente, cinta, instruiu Hyleg. Se não fizer isso, você nunca dominará o Aqui. Luffy cerrou os dentes e se levantou novamente. Droga. De novo. País de Wano. Em Onigashima, Kaido convocou seus principais oficiais.
O comandante supremo, vai mesmo se aliar a esse cara? O rosto de Quinn estava cheio de dúvida. Aquele cara matou um dos nossos artistas principais? Antes que ele pudesse terminar, o olhar feroz de Kaido se fixou nele. Um arrepio repentino percorreu a espinha de Quinn. Você está questionando minha decisão, Quinn? Quinn imediatamente começou a suar frio. Ele não, senhor. Claro que não. Nesse momento, uma voz clara e determinada cortou o ar tenso. Pai, eu também quero lutar nesta guerra. Quem falou foi Yamato, o filho de Kaido, embora, na verdade, ela fosse sua filha. Ela permaneceu firme, com os olhos ardendo de determinação. Kaido a estudou por alguns momentos antes de finalmente concordar. Se você está tão determinado, ótimo. O rosto de Yamato se iluminou de excitação. Mar do Leste, o lobo da tequila libertado. Na base oriental do exército revolucionário, uma mensagem urgente tinha acabado de chegar. Belo Bete, a comandante do exército do leste, retornou com notícias que causaram ondas de excitação na sala. Comandante, chefe do Estado-Maior, localizarmos a Pica-Pica no Mi. Houve silêncio por um momento. Então, o quê? Onde? Foi avistado no Mar do Oeste. Morley já foi em frente com uma equipe. Esta fruta deve ser protegida a todo custo, declarou Dragon com uma expressão grave. Ele se virou para a figura silenciosa ao seu lado. Bartolomeu Kuma. Kuma, vá com eles. Kuma assentiu. Então, sem dizer mais nada, ele levantou sua enorme palma e desapareceu. Ilha do Homem-Peixe. Os remanescentes dos piratas do Barba Branca, Ace, Marco e outros, estavam todos reunidos aqui. Para alguns, era um lugar para se recuperar de suas feridas. Para outros, era um ponto de encontro, um lugar para reunir suas forças dispersas. Depois que Marco declarou oficialmente que os piratas do Barba Branca participariam da guerra, ele deu à sua tripulação uma escolha. Eles poderiam ficar e lutar, ou ir embora. Alguns escolheram a lealdade e ficaram. Outros escolheram ir embora, não querendo se envolver em outro conflito. Por todo o Novo Mundo, a Grand Line e até mesmo os Quatro Mares, mudanças monumentais estavam abalando o mundo. Forças poderosas estavam ganhando força. A tensão estava aumentando. Todos os dias, os jornais lutavam para acompanhar os acontecimentos explosivos. Terra Santa, Mary Geoise. Vestido com seu manto de justiça, Fugitora caminhou pelos luxuosos corredores de Mary Geoise. Ele tinha acabado de receber ordens de Kong. Sua missão, viajar para os Quatro Mares e recrutar o maior número possível de novos soldados. As sobrancelhas de Fugitora franziram. Eles estão realmente planejando enviar recrutas não treinados para esta guerra? Uma profunda sensação de inquietação instalou-se dentro dele. Quando ele saiu do palácio, um dragão celestial, empoleirado arrogantemente em cima de um escravo humano, bloqueou seu caminho. Uma multidão de guardas e atendentes seguia de perto. Ei, você é um almirante da marinha, não é? Já pegou aquele maldito viajante, Ron? A voz de Fugitora permaneceu calma. Não. O rosto do dragão celestial se contorceu de raiva. O quê? Por que não? Você é um almirante da marinha, não é? Que diabos os fuzileiros navais estão fazendo? Vocês, idiotas, sabem fazer o seu trabalho? Ele zombou e circulou Fugitora, ainda sentado em cima de seu escravo como um rei em um trono. E outra coisa, por que diabos você ainda não se curvou para mim? Fugitora continuou andando, sua voz estranhamente neutra. Porque sou cego. Ele passou pelo dragão celestial sem dizer mais nada. Ao sair de Mary Geoise, ele se virou lentamente, seus olhos brancos leitosos fitando a cidade extravagante atrás dele. Parece que você estava certo, Ron. Os dragões celestiais não têm lugar neste mundo. Marineford, as ruínas da guerra. Nos destroços de Marineford, Somer caminhou pelos escombros. No topo do quartel-general da marinha em ruínas, banhado pelo sol, estava Aokiji. Somer franziu a testa. Que diabos você está fazendo aqui? Aokiji nem abriu os olhos. Não é óbvio. Ele bocejou. Estou aproveitando meus últimos momentos de preguiça. Somer deu uma longa tragada no charuto e sentou-se ao lado dele, observando a praça devastada pela guerra. A outrora poderosa Marineford estava em ruínas. Acima, o céu era de um azul infinito, pacífico e ininterrupto. Depois de um momento de silêncio, Somer falou. Eu vi Ron em Logeton. Aokiji deu um cantarolar preguiçoso de reconhecimento. Ele me disse que iria derrubar o mundo. Somer exalou uma longa nuvem de fumaça. Não achei que ele realmente quisesse dizer isso. Aokiji soltou uma risada. Se aquele cara diz que vai fazer alguma coisa, ele fará. Ele é assim mesmo. Mesmo quando estávamos em Marineford, ele era assim. O olhar de Somer endureceu. Se ele tivesse se juntado aos fuzileiros navais naquela época, as coisas teriam sido diferentes? Aokiji finalmente abriu os olhos. Aquele cara nunca foi feito para os fuzileiros navais. Somer suspirou. Sim. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Então, Somer se virou para Aokiji. Ouvi dizer que Zephyr Sensei fundou uma força Neo-Marine no Novo Mundo. Aokiji deu um leve grunhido de reconhecimento. O que você acha disso? Aokiji se recostou com as mãos atrás da cabeça, olhando para o céu. Quem sabe? Sua voz estava cheia de incerteza silenciosa. 15 dias até a Guerra Prometida. Bem acima de Totoland, a uma altitude de 10.000 metros, o navio solitário pairava no céu. Então, uma única figura caiu dos céus como uma estrela cadente, descendo direto em direção à ilha Whole Cake. Capítulo 230. Boom! Uma enorme cratera surgiu nas pastagens verdejantes da ilha Whole Cake quando uma figura caiu do céu como um meteoro. O forte impacto enviou ondas de choque por toda a terra, abalando a ilha até o seu núcleo. O som ensurdecedor imediatamente chamou a atenção dos habitantes da ilha. Que diabos foi isso? O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Não muito longe do local do impacto, Charlotte Perospero, a ministra dos doces, ouviu a comoção. Curioso, ele reuniu seus homens e correu para o local. Quando chegaram às pastagens, eles viram uma figura alta e imponente emergindo da enorme cratera, saindo lenta e deliberadamente.
No momento em que Perospero conseguiu ver o jovem com clareza, seus olhos se arregalaram de horror. Uma espada negra estava pendurada na cintura da figura. Sua expressão era estranhamente calma e composta. Perospero, usando seu característico chapéu alto, ficou paralisado no lugar. Então, quando a compreensão o atingiu, suas pupilas diminuíram violentamente e todo seu corpo ficou rígido. É aquele cara. Naquele exato instante, uma força terrível caiu sobre eles. Gravidade. Os joelhos de Perospero cederam, forçando-o a cair até a metade do chão. Seus subordinados? Eles ficaram completamente achatados, incapazes de se mover um centímetro. E enquanto o homem vestido de preto continuava a se aproximar, a pressão ficou cada vez mais forte. O próprio chão abaixo deles começou a afundar, esmagado pela força bruta. Os homens de Perospero gritavam em agonia, seus corpos presos à terra pelo imenso peso. O suor escorria pela testa de Perospero enquanto ele lutava para levantar a cabeça. Através de sua visão turva, ele viu o espadachim de cabelos negros parado diante dele, seus penetrantes olhos azuis brilhando como a luz das estrelas. Sua voz tremeu. Pô, por quê? Porque você está aqui. Então, com uma voz que lhes causou arrepios, ele pronunciou o nome. Viajante Ron. À menção deste nome, os subordinados caídos estremeceram violentamente. Ron, o nome mais temido do mundo atualmente. O governo mundial o temia. Os 4 imperadores o temiam. Ninguém mais podia ignorar esse nome. Mas Ron não respondeu. Ele apenas passou por Perospero, com o rosto completamente indiferente. E quando ele fez? A gravidade pressionando Perospero tornou-se insuportável. Apesar de ser um dos oficiais de mais alta patente dos piratas da Big Mom, ele foi completamente esmagado no chão. Somente quando Ron foi embora completamente a pressão avassaladora finalmente se dissipou. Perospero ofegava, seu corpo inteiro estava encharcado de suor. Ele estava tremendo. A diferença de poder entre eles era imensurável. Se Ron o quisesse morto, ele teria morrido instantaneamente. Perospero engoliu em seco sua mente acelerada. Que diabos ele está fazendo aqui? Então, ele enfiou a mão no casaco e tirou um Dendemushi. Preciso relatar isso para a mamãe? Mas antes que ele pudesse discar, bum! À distância, um colossal golpe de espada negra rasgou o céu, escurecendo os céus acima. O quê? Os olhos de Perospero quase saltaram das órbitas. A lâmina titânica de energia disparou direto em direção à torre mais alta da ilha Whole Cake, castelo da Big Mom. Em outros lugares da cidade, Charlotte Smoot, uma das 3 comandantes doces da Big Mom, levantou a cabeça de repente. Ela olhou fixamente para o golpe que se aproximava, com o rosto contorcido em choque. Esse ataque era diferente de tudo que ela já tinha visto. Nas profundezas da Floresta dos Biscoitos, a expressão de Charlotte Cracker escureceu quando ele levantou a cabeça abruptamente. Isso é. Em outro lugar, na rua principal, Charlotte Katakuri estava imóvel, seu olhar afiado fixo no monstruoso corte de espada que cortava o céu. Sua expressão ficou séria. Toda a ilha Whole Cake foi lançada no caos por esse único golpe. Dentro do grande palácio, Big Mom estava saboreando seus doces calmamente quando estreitou os olhos, sentindo a imensa força que se aproximava de fora. Seus lábios se curvaram em um sorriso sinistro. Parece que temos um convidado. Ela estendeu a mão. Napoleão. Sim, mamãe. Em um instante, o chapéu em sua cabeça se transformou em uma espada enorme, pousando firmemente em suas mãos. A essa altura, o corte negro já havia alcançado os portões do palácio. A pressão aterrorizante de sua espada desencadeou uma tempestade de destruição, fazendo todo o edifício tremer violentamente. Com um passo estrondoso, Big Mom plantou os pés no chão, agarrando o punho de Napoleão com as 2 mãos. Relâmpagos e Yaki crepitavam ao redor da lâmina da espada. Seus olhos brilhavam em vermelho. E então, ela desceu com toda a força. Bum! Um contra-ataque feroz irrompeu de Napoleão, colidindo de frente com a energia da espada negra. Aqui entrou em choque com Aqui. Relâmpagos estalaram. Faíscas vermelho-sangue explodiram no ar. O impacto enviou violentas ondas de choque que atravessaram os arredores, dividindo a terra abaixo em uma fissura retorcida e aberta. O palácio inteiro gemeu sob a pressão, sua estrutura se despedaçando com a força dos 2 golpes. Lá dentro, os inúmeros doces animados, imbuídos de almas pela Big Mom, gritavam de terror enquanto se espalhavam em todas as direções, desesperados para escapar. Mesmo além do palácio, a cidade inteira tremeu. O céu escureceu. Um choque de forças titânicas havia começado. Katakuri pulou no telhado, sua expressão cheia de choque e descrença. Que esgrima! Quem diabos é esse? Com uma respiração profunda, ele ativou seu Aqui de observação, levando-o ao 3º estágio. E então, sua visão se expandiu. Além da cidade, nas vastas planícies abertas, ele o viu. Um jovem vestido de preto estava calmamente parado, segurando uma espada negra em uma das mãos. Sua postura era composta. Sua presença era inabalável. No momento em que Katakuri reconheceu a figura, seus olhos se abriram de repente, cheios de choque. É ele? Fora da cidade. Ron ficou imóvel, segurando firmemente a lâmina negra, Shuzui. Ele levantou o olhar. Seus penetrantes olhos azuis se voltaram para Katakuri. Essa observação aqui, então é Katakuri? Naquele momento, uma notificação familiar do sistema soou em sua mente. Jin, localização atual. Totoland elegível para check-in. Gostaria de fazer check-in? Os lábios de Ron se curvaram levemente.
Entrar. A login concluído. Recompensas obtidas. Vitalidade mais 10. Vitalidade atual. 4.978. Recompensa adicional. Corpo de sábio. Gostaria de reivindicá-lo? É corpo de sábio. Um físico único de outro mundo. Aqueles que possuem este corpo terão uma força vital extraordinária, muito superior à dos seres comuns. Os olhos de Ron brilharam com uma pitada de surpresa e excitação. O corpo do sábio. Sem hesitar, ele murmurou. Reivindique recompensa. Naquele momento, um poder quente e ilimitado percorreu seu corpo. Era diferente de sua energia vital existente? Esse poder era delicado, mas transbordava de vitalidade infinita. Fluía como um néctar sagrado, nutrindo cada célula, fortalecendo cada fibra do seu ser. Seus músculos, ossos e órgãos passaram por uma rápida transformação. Seu corpo, já imensamente poderoso, começou a evoluir em um ritmo surpreendente, tornando-se algo além do humano, tornando-se algo indestrutível. Um pensamento cruzou a mente de Ron. Essa vitalidade recém-descoberta, quando combinada com sua força vital existente, o estava empurrando cada vez mais perto de algo que somente um outro ser conseguiu alcançar neste mundo. A imortalidade da criatura mais forte, Kaido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.